Ele era um humano, mas seu desejo de morrer era algo totalmente incompreensível. Tornar-se uma barata. Nesse mundo apocalíptico, os seres humanos comuns haviam caído para o nível mais baixo da existência. Feras vagavam pela terra, cidades desmoronavam e os recursos diminuíam. A sobrevivência havia se tornado um binário cruel. Seja devorado por monstros ou arrisque sua vida caçando-os para ter uma chance mínima de se sustentar. Mas para os fracos, até mesmo estar na base da cadeia alimentar era um privilégio pelo qual valia a pena lutar. Zoe era um desses homens comuns. Para se manter vivo nesse mundo infernal, ele se juntou a uma equipe de transporte, vasculhando entre cadáveres e sujeira. Apresse-se. Se você não estiver morto, volte ao trabalho. O rugido do capitão foi acompanhado pelo estalo agudo de um chicote. A carga pesada pesava sobre as costas de Zoe. Seus músculos gritaram em protesto, mas ele não ousou diminuir a velocidade. Zoe, você, pedaço de lixo sem valor, por que está perdendo tempo? Ande logo. A impaciência do capitão aumentou, mas Zoe só conseguiu abaixar a cabeça e forçar um sorriso submisso. Ele sabia muito bem que, nesse deserto, até as baratas tinham mais valor do que um ser humano comum. Para sobreviver, ele tinha que suportar, obedecer e se rebaixar. Mas, por mais cuidadoso que fosse, a morte sempre estava por perto. Em 2026, o mundo enfrentou um apocalipse que desafiava toda a compreensão científica. Enormes insetos subterrâneos irromperam da terra, abrindo abismos que levavam a profundezas desconhecidas. Esses poços abissais tornaram-se camadas para inúmeras entidades monstruosas, parecendo algo saído de um jogo de pesadelo de alta dificuldade. A humanidade o chamou de abismo, mas o abismo fez mais do que gerar monstros. Ele emitia uma radiação misteriosa que despertava habilidades sobrenaturais em alguns poucos selecionados, que ficaram conhecidos como despertos. Aqueles que não despertaram, no entanto, foram deixados para trabalhar nas ruínas, assumindo o trabalho mais sujo e cansativo apenas para garantir um pouco de comida. Um dia, após outra caçada brutal, os guerreiros despertados partiram, deixando para trás montanhas de cadáveres monstruosos. Como sempre, Zoe e o restante dos trabalhadores comuns ficaram para trás, retirando os restos grotescos, perdidos em um ciclo de trabalho e sobrevivência. Ele achava que finalmente poderia tomar um gole de caldo de carne quando, de repente, uma figura escura bloqueou seu caminho. Antes mesmo que ele pudesse levantar a cabeça, um tapa violento atingiu seu rosto, e a força quase o desequilibrou. Sua escória inútil, sempre arrastando os pés. Você tem vontade de morrer? E que olhar é esse? Está tentando se fazer de coitado? A voz fria do capitão estava carregada de irritação e desdém. Ele estava acostumado a espancamentos não provocados. Isso não era novidade. No entanto, naquele momento, seus punhos cerrados tremiam levemente. Zoe baixou a cabeça, com a franja desgrenhada, escondendo a raiva latente em seus olhos. Ele sabia muito bem que a raiva não tinha sentido para os fracos. Ela só traria punições mais severas. Ele sabia muito bem que a raiva não significava nada para os fracos. A resistência só levaria a punições mais severas ou, pior ainda, a tormentos sem sentido. Capitão lhe lançou um olhar venenoso. Faça isso ou caia fora. Cerrando os dentes, Zoe engoliu o orgulho e murmurou: vou fazer isso. Capitão acenou para ele com impaciência. Termine de mover tudo isso até o pôr do sol. Se não terminar, nem pense em comer hoje à noite. No momento em que Zoe estava prestes a dar um passo à frente, o chão sob seus pés tremeu violentamente. Um terremoto? Não. Algo estava se movendo. Uma sombra enorme pairava sobre ele, com movimentos rígidos e mecânicos. Ele levantou a cabeça. Uma criatura colossal estava se levantando da pilha de cadáveres. Seu hálito rançoso poluía o ar. Uma pressão sufocante caiu sobre ele, roubando o ar de seus pulmões. Seu corpo congelou. Ele não conseguia se mover. Não conseguia nem pensar em correr. O mundo pareceu ficar em silêncio. Os outros ficaram paralisados de horror. Ninguém esperava um sobrevivente entre os cadáveres. Em seguida, um único grito de gelar o sangue penetrou no ar. Corra, corra. Contanto que eu seja mais rápido que os outros, posso sobreviver. Coração batendo forte, Zoe se impulsionou para a frente, correndo com tudo o que tinha, ultrapassando os que estavam ao seu lado. E quando ele pensou que tinha conseguido chegar a um lugar seguro, bang! Uma dor agonizante explodiu em seu corpo quando a bala atravessou sua coxa, com o sangue quente encharcando sua calça. Em um instante, suas pernas cederam e ele caiu no chão, tremendo incontrolavelmente. Uma sensação arrepiante de desespero se espalhou por ele. Ele sabia que dessa vez não havia escapatória. Lutando para virar a cabeça, ele viu o capitão baixando a arma. A fumaça ainda estava saindo do cano. Uma careta se desenhou em seus lábios. Seus olhos estavam cheios de desprezo. Ao passar por cima dele, o capitão riu friamente, olhando para baixo como se estivesse olhando para algo insignificante. Você sabe por que mantém um lixo inútil como você por perto? Ele pensou. Porque você é descartável. Ele soltou uma risada zombeteira e, ainda assim, você teve a audácia de tentar correr comigo. Que patético.
Por quê? Zou não entendia. Ele só queria sobreviver. Por que permanecer vivo era tão difícil? Não havia mais raiva em seu coração, nem tristeza, apenas um vazio avassalador. Ele finalmente entendeu que alguém como ele sempre foi feito para ser descartado. Uma única lágrima percorreu seu rosto sujo e manchado, embaçando sua visão. Olhando para suas próprias mãos manchadas de sangue, ele soltou uma risada autodepreciativa. Sua voz era um mero sussurro. Talvez em um mundo como este, apenas criaturas como você, as baratas, possam realmente prosperar. Eles podiam comer qualquer coisa, nunca precisando procurar ou lutar por comida. Carne, ossos, metal, restos e até mesmo a radiação do abismo não os matava. Sua resiliência era invejável. Suas pálpebras ficaram pesadas. Sua consciência vacilou e, em seus momentos finais, um único pensamento ecoou em sua mente que se desvanecia. Se houver uma próxima vida, que eu seja uma barata. Sinais de vida terminados. Iniciando a reconstrução do corpo. Mutação. Sistema de evolução ativado. Uma voz fria e mecânica soou repentinamente em sua mente como uma pedra jogada em um abismo imóvel e sem vida, despertando algo novo dentro dele. Corpo de Zou foi reduzido a pó na boca da fera, mas sua existência não terminou. O sistema ainda estava tentando reconstruí-lo. A primeira reconstrução falhou. A segunda reconstrução falhou. A 10.000 reconstrução falhou. Tempo ficou à deriva no vazio. O sistema continuou suas tentativas incansáveis. Até a 599. 999ª reconstrução. O sucesso. Ele não sabia quanto tempo havia se passado, mas, finalmente, um leve lampejo de luz atravessou a escuridão. Em uma pilha de lixo, um leve ruído ecoou. A consciência de Zou voltou lentamente. Sua mente estava confusa enquanto ele murmurava. Estou morto? Ele levantou a mão e congelou. Mas que diabos? Isso é uma garra? Um caco de vidro quebrado estava próximo, refletindo sua imagem. Ele ficou olhando para ela, com os olhos arregalados. Será que sou o rei macaco? Não. E espere. Nem mesmo os macacos têm mãos assim. E então ele finalmente viu. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu me transformei em uma barata. Ele olhou para seus próprios membros dianteiros parecidos com os de um inseto, seu exoesqueleto endurecido e os 2 braços extras que brotavam de suas laterais. O absurdo daquilo deveria tê-lo deixado em pânico, mas, estranhamente, seu corpo parecia natural e até ágil. A única coisa que parecia estranha era uma dor surda na parte superior das costas, como se algo estivesse prestes a se soltar. Instintivamente, ele retesou os músculos e, com um estalo agudo, a carapaça em suas costas se abriu, revelando um par de asas translúcidas. Antes mesmo que ele pudesse reagir, seu corpo disparou no ar como uma flecha. No entanto, assim que a emoção de voar começou a se instalar, Zou se chocou diretamente contra uma parede. Suas asas tremeram violentamente. Seu corpo balançou no ar por um momento antes de cair no chão, sem poder fazer nada, sacudindo a tontura. Ele ajustou ligeiramente os músculos das costas e ficou surpreso ao descobrir que suas asas podiam se mover agilmente ao seu comando. Ele não pôde deixar de suspirar. Se eu soubesse que os desejos antes da morte eram tão eficazes, eu deveria ter pedido para me tornar outra coisa. Assim que ele terminou de falar, uma figura dourada apareceu de repente diante dele, uma barata enorme que irradiava um brilho assustador. Com uma voz arrepiante, ela falou. Humano ingrato, você está zombando da bênção do Deus Barata? Durante 5.000 anos, você foi o primeiro humano a orar pelo meu poder. Eu pretendia conceder a você a força suprema, e agora você ousa se arrepender. Coração de Zou afundou enquanto ele gritava interiormente. Droga! Isso é como um romance da web ganhando vida. Sem hesitar, ele ajustou sua expressão, ajoelhou-se e exibiu um sorriso bajulador. Chefe do sistema. Não, querido pai, eu estava errado. Eu estava completamente errado. No entanto, a barata Deus não mostrou nenhum sinal de perdão. Sem dizer uma palavra, sua figura dourada cintilou e desapareceu na escuridão fria do beco, deixando Zou sem chance de se redimir. No momento seguinte, uma notificação do sistema sem emoção soou em sua mente. O sistema foi desligado. Você foi abandonado pelo Deus Barata. Daquele dia em diante, a vida de Zou deu uma guinada drástica para pior, mergulhando em dificuldades inimagináveis. Ele passava seus dias gritando no ar. Sistema de convocação, volte. No entanto, por mais que ele implorasse desesperadamente, não havia resposta, quase como se o sistema nunca tivesse existido. No entanto, em meio a esse tormento, ele se deparou com uma habilidade inesperada. Ele realmente conseguia entender as conversas entre as baratas, mas essa nova habilidade não lhe trouxe muita alegria, especialmente quando descobriu a verdadeira natureza dos hábitos alimentares de sua espécie.
Seu estômago se agitou em protesto. Toda vez que as outras baratas se reuniam para um banquete suntuoso, Zou se encolhia em um canto, com medo de testemunhar algo que ele nunca poderia deixar de ver. Afinal de contas, a chamada iguaria era o excremento de outras baratas adultas. Um dia, uma barata particularmente rechonchuda do grupo notou Zou amuado em um canto, com um sorriso entusiasmado. Ele entregou uma refeição recém-preparada, dizendo: "Mano, você precisa comer cocô enquanto ainda está quente. Este aqui está fresquinho e é de alta qualidade." Zou tremeu violentamente, acenando com as mãos freneticamente. "Afaste-se. Não estou com fome." No entanto, a barata gorducha ignorou seus protestos e continuou empurrando a iguaria para mais perto. "Vamos lá, dê uma mordida. É realmente perfumado. Prometo que é para seu próprio bem." Finalmente, no seu limite, Zou balançou o punho e mandou o gordinho voando. "Eu disse para ficar longe. E você pode pelo menos se afastar um pouco antes de falar? Esse cheiro está me matando." Mas depois de 5 dias sem comer, o corpo de Zou estava chegando ao seu ponto de ruptura. Ele estava fraco. Sua visão estava embaçada, faminto a ponto de delirar. De repente ele se viu pensando que o aroma não era mais totalmente insuportável. No fundo, ele entrou em pânico. "Não, preciso encontrar comida rapidamente. Se isso continuar, posso acabar dormindo e cair em uma pilha de cocô no meio da noite." Usando seu intelecto humano, Zou começou a vasculhar o lixo, procurando desesperadamente por algo comestível. Embora os sacos plásticos lacrados pudessem bloquear o olfato de uma barata, eles não representavam nenhum obstáculo para ela. Logo, ele descobriu uma torta de gema de ovo vencida enterrada sob uma pilha de lixo em decomposição. A embalagem estava rasgada e a superfície da torta tinha um brilho perturbador. Uma notificação do sistema apareceu. Detectada torta de gema de ovo vencida. Valor calórico aproximado: 385 quilocalorias. Seguro para consumo. No início, Zou olhou para o lanche vencido de 3 anos de idade, sentindo uma onda de náusea surgir em seu estômago, mas a fome era muito mais insuportável do que o nojo. Seu estômago roncava sem parar, exigindo comida. No final, ele cedeu e deu uma mordida. Enquanto mastigava, murmurou para si mesmo: "Droga, isso é realmente bom. Os humanos podem ver isso como lixo, mas para uma barata, isso é um banquete. Talvez seja isso que eu realmente deveria ter me tornado." No 10º dia, Zou e a barata gorducha estavam agachados juntos em um canto escuro. Ele olhava para o céu escuro, contemplando os últimos dias. "Deus barata ainda não apareceu. Achei que a vida ficaria mais fácil depois de me transformar em uma barata, mas a realidade me deu um tapa na cara. Esta não é nem mesmo uma vida que uma barata deveria ter que suportar." Ele tentou pular de prédios, se afogar e até beber pesticida. Mas a terrível resistência do corpo de uma barata tornou todos esses métodos inúteis. A única saída era encontrar um predador natural e deixar que ele o devorasse. No entanto, só de pensar na época em que foi mastigado por aquela criatura monstruosa, todo o seu corpo tremia de medo. No final, ele também desistiu dessa ideia. Com um suspiro profundo, Zou murmurou: "E esqueça. Se não posso morrer, posso muito bem tentar viver." As baratas eram insetos sociais. Se ele conseguisse reunir um enxame e chegar ao poder, tornar-se o rei das baratas não seria totalmente impossível, mesmo sem seu sistema de trapaça. Zou permaneceu confiante. "Com minha sabedoria humana, farei com que eu prospere nesta nova vida." Daquele dia em diante, Zou começou a trabalhar para conquistar o coração e a mente da colônia de baratas. Ele se virou para Shubi, em uma pose de líder, disse com confiança: "Shubi, vejo um grande potencial em você. Você nasceu diferente. Por que não se junta a mim? Fique comigo e garanto que você viverá melhor do que qualquer outra barata por aí." Shubi, no entanto, revirou os olhos sem hesitar. "Sim, é verdade. Você não consegue nem um monte de cocô fresco para comer. E acha que eu o seguiria? Continue sonhando." Naquele momento, Zou percebeu algo crucial. Se ele quisesse dominar o mundo das baratas, simplesmente viver bem não era suficiente. Ele tinha que garantir que os outros acreditassem que ele estava vivendo muito melhor do que eles. Ele cerrou os punhos minúsculos, com a determinação surgindo dentro dele. "Preciso de uma oportunidade, uma chance de me provar, de fazer com que todas as baratas me admirem." Essa chance chegou mais cedo do que o esperado. No 20º dia, as baratas adultas anunciaram que a colônia se mudaria para encontrar uma nova fonte de alimento. Os filhotes poderiam optar por seguir ou ficar para trás. A decisão era inteiramente deles. No momento em que a notícia foi divulgada, todo o grupo de jovens baratas entrou em um caos. Não havia mais cocô para comer? Os pequenos choravam histericamente. O rosto de Zou explodiu internamente, pensando: vocês são a pior geração de baratas que já vi. Em vez de vasculhar o lixo como as baratas normais, tudo o que vocês fazem é ficar sentados esperando por novas pilhas de lixo. Shubi, em particular, estava gritando mais alto do que qualquer outra pessoa: "Não quero ir embora. Tenho medo do mundo exterior." Zou, enojado, empurrou-o para longe. "Droga! Saia de perto de mim.
Seu hálito está fedendo. Foi só então que Zou realmente entendeu que os filhotes de barata eram, em essência, absolutamente fechados. Nesse momento, a barata líder falou, e examinando o grupo. Há alguém disposto a assumir a tarefa de reconhecimento à frente? No momento em que essas palavras foram pronunciadas, um silêncio assustador envolveu a área. Todas as baratas jovens abaixaram a cabeça imediatamente, evitando o contato visual, como se o silêncio pudesse torná-las invisíveis. Zou soltou uma bufada fria. Sua mente se encheu de desdém. Não preciso depender desses idiotas. Com certeza não sobreviverei com suas porcarias. Mas, naquele momento, depois do que pareceu uma eternidade, a notificação do sistema muito perdido ecoou repentinamente em sua mente. O Deus Barata falou. Se você aceitar essa missão, ele talvez considere perdoá-lo. Zou congelou por um momento. Então, sem hesitar, levantou a mão. Eu farei isso. Sou voluntário para liderar o ataque. Sua declaração causou ondas de choque em toda a colônia. Até mesmo Chubby ficou tão emocionado que lágrimas brotaram em seus pequenos olhos. Puxa vida, irmão mais velho, você é muito corajoso. Mas, no fundo, Joey sabia o verdadeiro motivo por trás de sua decisão. Ele só estava fazendo isso para recuperar sua trapaça. Algumas horas depois, eles chegaram a uma grande represa, aninhada sob a cobertura de grama alta. Olhando para a estrutura imponente, Zou franziu a testa e murmurou para Chubby. Então nossa missão é apenas escalar essa represa. Está tudo tão calmo aqui que parece fácil. Chubby, no entanto, balançou a cabeça gravemente e sussurrou. You don't get it. Toda vez que uma área fica sem comida, as baratas grandes nos enviam as pequenas para procurar um novo assentamento. Mas este mundo está repleto de nossos inimigos naturais. A taxa de sobrevivência de uma equipe de reconhecimento é assustadoramente baixa. Podemos ser exterminados a qualquer momento. Coração de Zou se apertou ao ouvir isso. Seus instintos gritaram em alarme. Asterisco. Isso não é apenas uma sentença de morte? Asterisco. Quase imediatamente, um pensamento mais inquietante surgiu em sua mente. E espere, será que a barata de Deus poderia ter me armado uma cilada? Será que esse é o jeito dele de se livrar de mim? No momento em que a suspeita tomou conta, ele não tinha intenção de ficar por aqui. Ele rapidamente se voltou para Chubby e sussurrou. Vamos sair daqui. Confiem em mim. Tem uma maneira de manter todos vocês bem alimentados sem que sejamos mortos. Mas antes que pudesse terminar a frase, ele notou que o corpo inteiro de Chubby estava tremendo violentamente. A princípio, ele supôs que a barata estava simplesmente assustada. Mas, então, teve uma percepção arrepiante. Uma aura sufocante e assassina estava se aproximando por trás deles. A barata líder olhou para eles com olhos frios e penetrantes e falou em um tom sinistro. Aonde vocês pensam que estão indo? Além dessa represa há um banquete, cadáveres frescos de criaturas monstruosas. É o primeiro a chegar, o primeiro a ser servido. Zou forçou um sorriso rígido, mas sua mente estava correndo em descrença. E espere, essas baratas evoluíram a ponto de comer criaturas de outro mundo. E isso é loucura. Bem, pelo menos nunca mais terei que me preocupar com comida. Tudo bem, então adeus para sempre. Ele deu uma risada desajeitada e balançou as pernas minúsculas, tentando se retirar casualmente. Sim, então, na verdade, estou fazendo dieta agora. Vocês, vão em frente e aproveitem. Não guardem nada para mim. A barata líder estreitou os olhos e, de repente, a avançou, agarrando o corpo minúsculo de Zou em um aperto semelhante a um torno. Sua voz caiu para um sussurro arrepiante. Se não estiver nos procurando, então você e o resto dessas larvas serão nosso jantar hoje à noite. Zou sentiu seu pequeno coração de barata afundar. Ele soltou uma risada amarga. Então, mesmo sendo um inseto, ainda não posso escapar da lei da selva. O quê? De repente, lembranças da vida passada de Zou surgiram em sua mente. Naquela época, seu esquadrão era fraco e não tinha apoiadores poderosos. Por causa disso, eles foram enviados sem piedade pelos líderes de seus assentamentos para procurar comida. Esse sentimento de impotência era exatamente igual ao que essa barata líder estava fazendo agora. A barata líder casualmente jogou Zou no chão e latiu. Suas larvas inúteis não conseguem nem encontrar comida por conta própria. Deveria ser grato por eu estar lhe dando uma chance de sobreviver. Então, sem aviso, ele saltou para frente e pisou com força na cabeça de Zou. Um forte choque de dor atravessou seu corpo, fazendo-o tremer involuntariamente. Cerrando os dentes, a mente de Zou rugiu com desafio. Não, tenho que recuperar minha trapaça. Ser apenas uma barata que pode comer qualquer coisa não é suficiente para sobreviver neste mundo apocalíptico. Preciso me tornar mais forte. A missão de reconhecimento começou oficialmente. Um enxame de baratas jovens se aproximou cautelosamente da barragem imponente à frente. Zou baixou o tom de voz e instruiu. Espalhem-se e sigam em frente. Se perceberem algo incomum, acionem o alarme imediatamente. Assim que ganhou velocidade, de repente percebeu que Chubby estava desconfortavelmente perto dele. Franzindo a testa, ele disse.
Saia de perto de mim. Se nos juntarmos, seremos todos eliminados de uma vez. Mas, em vez de ouvir, Chubby se agarrou ainda mais a ele. Sua voz tremia. Não, estou com medo. Zou soltou um longo suspiro, olhando para o idiota trêmulo ao seu lado, antes de acenar relutantemente com a mão. Tudo bem, seja você quem for, o primeiro a me oferecer comida. Afinal de contas, fique por perto e não me atrase. Ao se aproximarem da represa, o instinto de Zou gritou que algo estava errado. Estava muito silencioso, de forma não natural. Além disso, o local não ficava nem perto de um rio. Então, por que havia pedras dissipadoras de ondas espalhadas por toda parte? No momento em que a confusão confundia, as baratas adultas que se escondiam nos fundos notaram que a equipe de escoteiros não havia sido atacada. Ficando impacientes, elas começaram a se mexer sem parar. Pare de perder tempo. Vamos simplesmente voar, gritou uma das baratas grandes. Mesmo que haja um predador, os primeiros a serem comidos serão essas pequenas larvas. Sem hesitar, as baratas adultas bateram as asas e voaram acima dos jovens, rindo zombeteiramente enquanto passavam. Ao ver isso, Zou trincou suas pequenas mandíbulas em frustração. Esses covardes, eles podem voar mais rápido e mais alto, mas nos mandam morrer primeiro, bastardos covardes. Mas nesse momento, algo atrás deles se moveu. O corpo de Zou ficou tenso. Ele virou a cabeça para trás, apenas para fixar os olhos em um par de pupilas carmesim brilhantes. Sua mente ficou em branco por uma fração de segundo antes que a realidade se abatesse sobre ele. Aquelas chamadas pedras eram, na verdade, sapos mutantes camuflados como pedras. A constatação provocou uma onda de terror nas jovens baratas. Algumas gritaram em pânico, enquanto outras estavam assustadas demais para sequer se mexer. Corram, separem-se e não olhem para trás. Zou berrou com toda a força de seus pulmões, mas já era tarde demais. Várias baratas jovens não conseguiram reagir a tempo e foram devoradas instantaneamente. Os sapos mutantes as agarraram com golpes rápidos e brutais. Alguns nem tiveram a chance de gritar antes de desaparecerem naquelas mandíbulas monstruosas. Os olhos de Zou se arregalaram de horror ao ver sua espécie ser engolida viva. Seu peito ardia de fúria impotente. A cena grotesca que se desenrolava ao seu redor só fazia seu coração afundar ainda mais no desespero. Então, do nada, a voz do sistema ecoou repentinamente em sua mente. Jin, ameaça detectada. Sapos mutantes. Fraqueza, não pode atacar além de um alcance de 4 metros, incapaz de ver a presa que permanece completamente imóvel. Os olhos de Zou brilharam com urgência. Ele rugiu instantaneamente. Não se mova. Fiquem absolutamente imóveis. Eles não conseguem ver nada que não esteja se movendo. Fiquem parados. No momento em que Zou prendia a respiração, a voz do Deus Barata ecoou em sua mente, repleta de diversão e intriga. Agora, então, eu lhe darei 2 opções. Na primeira opção, há uma passagem segura. Se você abandonar suas companheiras baratas, poderá escapar e se machucar. Na segunda opção, você pode salvar uma barata, e ela se tornará sua subordinada mais leal. A mente de Zou ficou em branco por um segundo antes que a raiva o invadisse, olhando para seus companheiros caídos, que já haviam sido devorados. Ele xingou internamente. Você está brincando comigo? Se eu não sobreviver, qual é o sentido de me tornar o rei das baratas? Mas então seu olhar se voltou para Chubby. A baratinha estava tremendo no chão, com lágrimas escorrendo pelo rosto, completamente consumida pelo desespero, pois sabia que não duraria muito. Ficar parado por muito tempo era quase impossível para ele. Era apenas uma questão de tempo até que um sapo pegasse e o engolisse inteiro. No entanto, mesmo em seu estado de desespero, Chubby estava olhando para ele com olhos suplicantes, com a voz trêmula enquanto choramingava. Big Bru. Esse olhar atingiu Zou como um martelo no peito, trazendo à tona lembranças de sua vida passada. Ele já esteve na mesma posição, deitado no chão sem poder fazer nada, esperando desesperadamente que alguém à sua frente voltasse atrás e lhe desse uma mão. Mas ele sabia muito bem que, no apocalipse, esse tipo de esperança não passava de uma fantasia. Ninguém arriscaria sua própria vida para salvar outra. A barata de Deus continuou sua contagem regressiva, sem pressa e sem hesitação, 5.432, observando a expressão desesperada de Chubby. O coração de Zou se contorceu em conflito. Por fim, ele cerrou os dentes e murmurou. Seu gordinho maldito, lembre-se disso, corte o cocô. Você está muito pesado. Comece a perder peso. O Anchube congelou por um segundo antes de começar a chorar novamente, desta vez de alegria. Grande irmão, você está me salvando. Eu te amo, cara. Cale a boca. Zou respondeu, revirando os olhos. Ele apertou o nariz em sinal de desgosto.
pare com essa conversa fiada. Seu hálito cheira tão mal. Estou prestes a desmaiar, mas, naquele exato momento, um ruído ensurdecedor encheu o ar. Um enorme sapo mutante avançou em direção a eles, com a boca escancarada. Sem tempo para pensar, Zou agiu por instinto. Ele empurrou Chubby para longe com toda a sua força e, naquela fração de segundo, ele mesmo foi engolido por inteiro. Quando Zou foi engolido por inteiro, uma estranha sensação de alívio tomou conta dele. Ele não se arrependia, pois, naquele momento, finalmente havia se tornado o tipo de pessoa que desejava. Alguém disposto a estender uma mão amiga, mesmo diante do desespero. No momento em que sua consciência começou a se esvair, a voz do sistema soou repentinamente. Jin. Você passou na prova do Deus Barata. Sua coragem e autossacrifício o comoveram. Sistema reativado. A habilidade ativada. Devorar todas as coisas. Efeito de gatilho. Devorar sapo mutante. Adquirida, habilidade de chicotada na língua e muco ácido corrosivo. No momento seguinte, uma violenta onda de energia explodiu. Bum! O corpo do sapo mutante se despedaçou, enviando carne, sangue e ácido em todas as direções. Dos restos grotescos, uma figura emergiu lentamente. O sistema emitiu um sinal sonoro, mais uma vez uma recompensa especial, restauração da forma humana. Zou baixou o olhar, encarando suas próprias mãos, sentindo o calor e a familiaridade de um corpo humano. Seu peito se apertou com uma emoção avassaladora, murmurando para si mesmo, ele declarou. Eu, Zou, finalmente voltei. Seus olhos ardiam de determinação. Desta vez, ele nunca mais se permitiria cair novamente. Então, a voz do Deus Barata ecoou mais uma vez, trazendo um raro senso de aprovação. Muito bem, Zou, mesmo diante da morte, você manteve sua retidão. Você é digno do meu legado. Zou levantou a cabeça, com os olhos brilhando de curiosidade. Deus Barata, já que herdei seu poder, isso significa que posso me transformar novamente em uma barata quando quiser? Deus Barata ficou em silêncio por um momento antes de soltar um suspiro cansado. O imortal, pequeno forte. Por que você se apega tanto à forma humana ou de barata? Zou coçou a cabeça, parecendo genuinamente confuso. Meu Deus! Minhas habilidades literárias são um pouco ruins. Eu realmente não entendo o que você está dizendo. Deus Barata permanece em silêncio por um momento antes de finalmente suspirar e explicar. O que quero dizer é que, quer você escolha ser humano ou uma barata, você ainda possuirá o poder da imortalidade. Zou olhou para seu corpo humano totalmente restaurado e, em seguida, olhou para as antenas que se contorciam levemente em sua cabeça. Ele exalou de alívio, incapaz de conter a empolgação. Então, isso significa que não preciso mais ser uma barata. Deus Barata acenou com a cabeça em sinal de aprovação. Mesmo diante da morte, você não abandonou seus companheiros simplesmente porque eles eram insetos. Você é digno do meu legado. No momento em que Zou estava se deliciando com seu sucesso recém-descoberto, um forte estalo ecoou repentinamente pelo ar. Uma sensação ruim o invadiu. Ele olhou lentamente para baixo. Havia uma mancha úmida e esmagada sob seu pé. Seu coração disparou. Ele levantou o pé e lá estava Chubby, achatado contra o chão. A voz do Deus Barata ficou instantaneamente gelada. Você acabou de pisar no próprio camarada que salvou. Rosto de Zou congelou e sua mente entrou em pânico total. Merda, merda. Só consegui me transformar novamente em humano porque salvei Chubby, agora que o esmaguei até virar uma pasta de barata. E se o sistema me transformar de volta? Forçando-se a manter a calma, ele murmurou desesperadamente em sua mente. Asterisco, mantenha a calma. Mantenha a calma. Em momentos como esse, a sobrevivência tem tudo a ver com habilidades de atuação. Asterisco, Deus Barata, no entanto, parecia ainda mais furioso. Sua voz era escura e pesada. Será que cometi um erro ao escolher um idiota absoluto para herdar meu legado? Sentindo o perigo iminente, Zou tomou uma decisão em uma fração de segundo. Ele se ajoelhou dramaticamente, agarrou a cabeça e chorou a plenos pulmões. Chubby, por que você me abandonou? Eu o criei com minhas próprias mãos e agora o destino cruelmente o leva embora. Os humanos de cabelos pretos nunca deveriam ter que enterrar os amigos das baratas pretas. Oh, a injustiça! No momento em que Zou estava fazendo a apresentação de sua vida, chorando muito, a voz do sistema soou de repente, sem pressa e indiferente. Pare de chorar. Chubby não está morto. Na verdade, ele nunca morrerá de verdade. O lamento dramático de Zou foi interrompido abruptamente. Ele piscou os olhos em confusão. O sistema continuou. Ele agora se tornou seu guardião pessoal.
Como rei, você pode ressuscitá-lo a qualquer momento, desde que mate monstros mutantes suficientes para coletar energia. Ao ouvir isso, o olhar de Zou se voltou para os sapos mutantes que os haviam aterrorizado momentos atrás. Seus olhos, antes em pânico, escureceram com pura fúria, cerrando os punhos com tanta força que os nós dos dedos estalaram. Ele rosnou com os dentes cerrados. Ora, que reunião mais fadada. Hoje, vocês, bastardos, vão experimentar a ira de um humano. Ele estava prestes a atacar quando um sapo mutante saltou de trás dele. Suas enormes mãos com membranas bateram na parte de trás da cabeça de Zou com força total. Sua visão ficou embaçada com o impacto e seu corpo quase tombou. Furioso, ele se virou e rugiu. Quem diabos você pensa que é? Acha que é Levi tentando matar um titã? Cego de raiva, ele juntou as mãos e apertou o sapo com toda a sua força, esmagando-o até virar uma polpa mole. No entanto, ele havia esquecido um detalhe muito importante. Os sapos mutantes eram cheios de ácido corrosivo. Com certeza, no instante em que suas mãos esmagaram a criatura, uma dor lancinante atravessou seus dedos. Sua pele borbulhava à medida que o ácido corroía sua carne, enviando ondas de agonia excruciante por seus braços. Com um grito estrangulado, Zou arremessou o cadáver para longe, sacudindo freneticamente as mãos para se livrar da sensação de queimação. Infelizmente, ele estava tão concentrado em agitar os braços com dor, ele se esqueceu completamente de que sua minhoca, como a metade inferior, estava agora totalmente exposta, indefesa ao ar livre. Um sapo próximo percebeu imediatamente. Sem hesitar, ele mostrou sua língua comprida. Shon. Ela mordeu diretamente a parte inferior do corpo de Zou. No instante seguinte, uma dor de cortar a alma atravessou todo o corpo de Zou. Seus olhos se arregalaram e, com um grito que poderia estilhaçar vidro, ele saltou 3 metros no ar, um salto que desafiava completamente as leis da física. Finalmente, cerrando os dentes durante a agonia, ele usou toda a sua força para arrancar o sapo de seu corpo. Seu rosto se contorcia de pura dor. Devastado, ele juntou as mãos e uivou para os céus. Deus Pai, eu não consigo nem derrotar um único sapo mutante. Sou completamente inútil. Você não pode ao menos me dar outro superpoder? Lado do sistema. Exasperado. Você se esqueceu de que, no episódio anterior, eu lhe concedi a característica devorar todas as coisas, como a esses sapos. Você não apenas roubará as habilidades deles, mas também ganhará resistência. Quanto mais você consumir, mais forte se tornará. Os olhos de Zou se iluminaram de entusiasmo. E espere, é sério. Isso é loucura. Tudo bem, então vou esperar até que eles estejam cozidos e prontos. Continue sonhando. O sistema o interrompeu rudemente e, antes que ele pudesse reagir, controlou seu corpo com força e enfiou o sapo cru e viscoso diretamente em sua boca. Uma onda de náusea indescritível o invadiu. Seu estômago se revirou. Seu rosto ficou pálido e ele engasgou violentamente. Ele quase mordeu a própria língua de puro horror. Padrinho, não posso fazer isso. Não posso. Sistema soltou uma risada fria. Não pode? Então prepare-se para morrer, porque você já está cercado. Zou levantou a cabeça. Com certeza, dezenas de sapos mutantes se aproximaram. Seus olhos vermelhos como sangue se fixaram nele, com saliva grossa e ácida escorrendo de suas bocas grotescas. A tensão era sufocante. Naquele momento, a mente de Zou estava à beira de um colapso, mas de repente ele deu um tapa no próprio rosto, voltando a si. Por que diabos estou reclamando? Estou de volta à forma humana. Estou prestes a ganhar um poder incrível. Asterisco. Seu olhar se aguçou ao encarar os sapos grotescos que se ofereciam em uma bandeja de prata. Com um sorriso feroz, ele murmurou. No passado, eu tinha que lutar por uma única mordida de comida apenas para sobreviver, mas agora, a comida está vindo até mim como um inferno. Eu desperdiçaria essa oportunidade. Jin, devora todas as coisas ativadas. O hospedeiro adquiriu resistência ao muco corrosivo, a habilidade de salto de sapo. Com suas novas habilidades desbloqueadas, a confiança de Zou disparou. Ele passou a olhar pelos sapos restantes, com os lábios curvados em um sorriso sinistro. Seus truques são inúteis agora. É a minha vez. No instante seguinte, ele atacou a horda. O punho esquerdo esmagou um sapo enorme ao norte e a perna direita chutou um sapo venenoso ao leste. Os socos voavam e os chutes choviam. Ele era imparável. Perdido na emoção da batalha, ele soltou um rugido de êxtase. Sou invencível. Ah. Ser invencível é tão solitário. No entanto, no momento em que ele estava se deliciando com seu poder recém-descoberto, um feixe de luz ofuscante disparou de repente diretamente em seus olhos. Instintivamente, Zou levantou a mão para se proteger. Quando sua visão se ajustou, ele percebeu que vários caminhões militares grandes haviam parado na sua frente, com os faróis brilhando diretamente para ele. Um soldado em um dos caminhões se inclinou para fora, segurando um comunicador e gritou: Capitão, temos um lunático nu à nossa frente. Ele parece estar fazendo algo estranho com os sapos. Ordens. Corpo inteiro de Zou congelou.
Seu rosto escureceu instantaneamente. Antes que ele pudesse abrir a boca, um flash de prata refletiu em um veículo próximo, enquanto um caminhão maior e mais blindado avançava. Seu olhar se fixou na insígnia distinta estampada na lateral do caminhão e suas pupilas se contraíram. Essa era a marca do Esquadrão de Erradicação. Ele tinha ouvido os rumores. O Esquadrão de Erradicação, a mais forte força de resistência humana no Apocalipse. Cada um de seus membros era uma elite desperta de alto nível, encarregada de eliminar criaturas poderosas da superfície e abissais, monitorando e neutralizando constantemente as fendas abissais recém-formadas e mantendo a ordem em torno dos assentamentos humanos. Neste momento, ele estava completamente nu em frente ao caminhão deles, em cima de uma pilha de sapos mutantes mutilados. O rosto de Zou lentamente se transformou em pedra. Dizia-se que, sob a proteção do Esquadrão de Erradicação, as últimas cidades humanas haviam recuperado uma aparência de paz pré-apocalíptica. A ordem foi restaurada e os horrores de Vasteland foram mantidos à distância além dos muros fortificados. Ao ver a insígnia do Esquadrão, o coração de Zou saltou de alegria e, quase engasgando, ele gritou, animado: "É o Esquadrão de Erradicação. Estou salvo." No entanto, em vez de salvação, ele foi recebido com uma chuva de dardos tranquilizantes. Zou instintivamente cambaleou para trás, tentando se esquivar, mas não importava como ele se movesse, o esquadrão não hesitava em mirar nele. Em segundos, agentes fortemente armados saltaram dos caminhões, preparando-se para derrubá-lo, mas então algo bizarro aconteceu. A mão de Zou se contorceu de forma não natural e seus músculos se flexionaram de uma forma que lhe permitiu se esquivar sem esforço de cada dardo. Seus movimentos eram muito fluidos, muito precisos, desumanos. Portanto, não é que os tranquilizantes tenham falhado. Elas haviam se incrustado em sua carne, apenas para serem sugadas profundamente em seus músculos, como se tivessem sido devoradas. Os membros do Esquadrão de Erradicação, que tinham acabado de descer de seus veículos, congelaram em choque. Suas expressões se tornaram graves e eles rapidamente ergueram suas armas, que agora estavam totalmente apontadas para Zou. Percebendo que estava perigosamente perto de ser morto a tiros, Zou acenou freneticamente com as mãos em sinal de rendição, gritando: esperem, irmãos mais velhos, não sou um cara mau, só me deixem explicar." Mas o capitão do esquadrão, de rosto severo, na frente, mal lhe deu uma olhada antes de dar a ordem fria: a apontar, preparar para atirar. No momento em que os membros do esquadrão ajustavam a mira e se preparavam para puxar o gatilho, uma voz feminina aguda e de comando soou de cima de um dos caminhões: "Peguem-no vivo, capturem o homem nu." Todos ficaram paralisados. Os membros do esquadrão imediatamente não dispararam e se voltaram para a fonte da voz. Empoleirada em cima do caminhão estava uma jovem com uma aura de autoridade absoluta, a capitã Fong do Esquadrão de Erradicação. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, seus olhos atentos examinando Zou com diversão, como um predador, estudando uma nova presa interessante. No momento em que a ordem foi dada, um esquadrão motorizado entrou em cena, formando rapidamente um cerco apertado em torno de Zou, prendendo-o como uma presa em uma armadilha meticulosamente preparada. Seus movimentos eram nítidos e bem praticados. Em um piscar de olhos, eles lançaram laços como cordas, mirando diretamente nos membros e na cabeça de Zou, com a intenção de derrubá-lo em um movimento rápido. Mas Zou não tinha intenção de cair sem lutar. Em um instante, sua pele exalou um líquido estranho e viscoso, sapos mutantes, muco corrosivo. Um cheiro forte e ácido encheu o ar enquanto as cordas se desintegravam com o contato, derretendo-se em segundos. A expressão da capitã Fong escureceu. Seus olhos se estreitaram com cautela quando ela percebeu que as coisas eram muito mais complicadas do que pareciam. Ao mesmo tempo, o estalo repentino das cordas desequilibrou o esquadrão motorizado. Um a um, eles tropeçaram e caíram no chão. A coordenação, antes impecável, estava se transformando em um caos. Ele é um desperto. Rápido. Capture-o antes que ele escape. A capitã Fang mordeu o polegar. Seu olhar brilhava com uma determinação fria. Um dos agentes, rápido em seus pés, a atacou Zou, alcançando seus ombros. Mas no momento em que fez contato, sua mão escorregou. O corpo inteiro de Zou foi coberto por um muco escorregadio e viscoso que instantaneamente jogou o soldado para trás. Pior ainda, o ácido corrosivo queimou sua armadura, fazendo-o grunhir de dor enquanto cambaleava para trás. Mas o esquadrão de erradicação não estava disposto a recuar. No momento em que Zou estava recuperando o equilíbrio, uma sombra escura surgiu acima dele. Um dos membros do esquadrão se lançou no ar, aparecendo diretamente acima da cabeça de Zou, antes de desferir um soco devastador. Bum! O chão sob os pés de Zou se estilhaçou em rachaduras irregulares, enviando uma poderosa onda de choque que se espalhou para fora. O coração de Zou bateu forte em seu peito. Ele havia subestimado completamente a velocidade e o poder desses soldados despertos. Quando ele pensou que teria uma chance de escapar, outro agente atacou pela frente, balançando um pesado bastão de metal diretamente em direção ao seu crânio. Com uma fração de segundo para reagir, os instintos de Zou entraram em ação.
Ele se ajoelhou e se inclinou para trás, bem a tempo de o bastão passar por seu rosto a poucos milímetros de esmagar seu nariz. A força do golpe, provocando uma rajada de vento, fez com que um suor frio escorresse pela espinha de Zou. Se ele tivesse sido nem que fosse uma fração de segundo mais lento, sua cabeça teria sido poupada. Enquanto isso, Zou ativou a habilidade de salto dos sapos mutantes, usando seu incrível poder de salto para se livrar rapidamente dos membros do esquadrão que o perseguiam. Quando ele pensou que tinha conseguido escapar, de repente sentiu um aperto forte no tornozelo e foi violentamente puxado para o chão. Ao olhar para baixo, ele viu um fio de seda enrolado firmemente em seu tornozelo e, na outra extremidade, estava ninguém menos que o Capitão Fong, segurando-o com firmeza. Que há de errado? Pensei que você pudesse escapar. A Capitã Fang zombou, seus olhos brilhando com um brilho perigoso. A capitã do esquadrão de extermínio, Irene, estalou os dedos e fios finos como amarras dispararam instantaneamente, prendendo os membros de Zou e deixando-o imóvel. Com uma leve torção de seu pulso, os fios de seda se apertaram, deixando Zou completamente imobilizado. Suas lutas foram totalmente inúteis. Quantos são agora? Ela perguntou friamente. Um membro do esquadrão respondeu imediatamente. Capitão Relator, este é o 13º. Sem hesitar, Irene montou em sua motocicleta, casualmente enganchando Zou na traseira e arrastando-o pela estrada em alta velocidade. A 10 quilômetros de distância, o contorno de uma cidade-fortaleza surgiu gradualmente, com suas paredes de aço brilhando friamente sob o sol poente. Os guardas posicionados nas muralhas perceberam de longe o retorno de Irene e imediatamente ativaram o sistema de defesa. Lentamente, abriram o formidável portão do Pássaro Vermilion, um símbolo de autoridade e julgamento impiedoso, para evitar que os monstros entrassem sorrateiramente. O portão era aberto apenas por uma fenda estreita, com largura suficiente para a passagem de uma única pessoa. Irene manobrou sua motocicleta com precisão, deslizando pelo portão enquanto arremessava Zou impiedosamente, que havia sido arrastado durante todo o trajeto, para o chão dentro do posto avançado, dentro da prisão do esquadrão de extermínio. Zou lutava desesperadamente, parecendo ofendido enquanto gritava: "Lindas moças, o mundo já acabou. Como pode o fato de estar correndo ainda ser ilegal?" No entanto, ninguém deu atenção ao seu protesto. Em vez disso, uma mulher de jaleco branco o observou com grande interesse, levantando uma sobrancelha ao comentar: "Ah, desta vez o cara pelado que pegamos pode realmente falar. Essa é a primeira vez." A expressão de Irene permanece severa. Fiquem atentos. Na última semana, encontramos 12 refugiados não identificados. Todos eles estavam completamente nus e não faziam nada além de dar risadas sem pensar. Embora os testes genéticos não tenham revelado nenhuma anormalidade, algo nelas parece estranho de alguma forma. Não consigo descrever. Uma mulher de rabo de cavalo zombou com impaciência. Por que toda essa confusão? Basta matar todos eles e acabar logo com isso. Isso nos poupa o trabalho. Outra mulher franziu a testa e objetou: se executarmos as pessoas só porque elas parecem mentalmente lentas ou agem de forma estranha, em que somos diferentes dos monstros lá fora? Pare de se lamentar. Decidiremos depois que os resultados dos testes genéticos de amanhã forem divulgados. Ao ouvir a conversa deles, Zou finalmente entendeu por que foi capturado, porque teve a infeliz sorte de corresponder ao perfil do cara estranho e nu dos 12 anteriores. No momento em que ouviu o teste genético, o rosto de Zou ficou pálido. Ele gritou freneticamente em sua mente: "Deus barata! O teste genético pode detectar minhas anormalidades?" Após um breve silêncio, o Deus das baratas respondeu lentamente: "O que é teste genético?" O coração de Zou afundou. Seu rosto se encheu de desespero. "Estou condenado, completamente condenado." Esquadrão de extermínio escoltou Zou até as profundezas da prisão. Quando entraram na cela, Irene disse, friamente: "Seja você um pervertido de verdade ou um deles, você ficará aqui em silêncio esta noite." Um dos membros do esquadrão franziu a testa. "Por que as luzes estão apagadas? Você não disse que havia 12 prisioneiros aqui? Por que só há um agora?" Rosto da mulher de rabo de cavalo escureceu. "Impossível. Eu patrulhei este lugar ontem e eles estavam todos aqui. Alguém poderia ter entrado aqui durante a noite?" No centro da cela, restava apenas um único prisioneiro careca. Ele estava sentado imóvel em uma cadeira, com a cabeça baixa. Irene examinou a sala com cautela, mas não encontrou nenhum vestígio dos prisioneiros desaparecidos. Instintivamente, todos levantaram a cabeça e, naquele momento, um pavor arrepiante subiu por suas espinhas. Suspensos no ar estavam os 11 prisioneiros desaparecidos. Suas cabeças haviam inchado grotescamente, parecendo balões gigantes. Seus olhos estavam vazios e sem vida, como se tivessem se tornado meros fantoches sob uma força desconhecida. De repente, o prisioneiro careca no chão começou a tremer violentamente. Uma respiração baixa e irregular encheu a cela enquanto seu corpo se convulsionava de forma não natural.
Lentamente, os cantos de sua boca se esticaram em um sorriso grotesco e ameaçador. No segundo seguinte, o centro de sua cabeça começou a se abrir, dividindo-se em um grotesco e escancarado buraco de carne e sangue. Uma enorme cabeça parecida com um cogumelo irrompeu de seu interior. Incontáveis apêndices parecidos com tentáculos se contorceram para fora, atacando e agarrando Zoe e os outros. No momento em que o monstro estava prestes a atacar Irene, ela rolou rapidamente para longe, esquivando-se por pouco do ataque. Parasita. Os olhos de Irene se estreitaram quando ela imediatamente identificou a natureza da criatura. No entanto, já era tarde demais. Os 3 membros da equipe emaranhados estavam sendo rapidamente cobertos pelo bizarro crescimentos de fungos em forma de pão, pulsando e se contorcendo contra a pele. Zoe olhou para baixo com horror. Seus braços e peito já estavam infestados por esses fungos parasitas, espalhando-se por seu corpo como uma praga viva. Puta merda. Deus Barata. Que diabos é isso? Zoe gritou em sua mente. A voz do Deus Barata permaneceu assustadoramente calma. Você está sendo parasitado. Comece a comer esses pães agora, ou logo se transformará em um zumbi. Monstro com cabeça de cogumelo soltou um rugido gutural. Seu rosto retorcido pulsava enquanto ele se voltava lentamente para Irene, com uma voz quebrada e arrepiante. Ele gritou: quero seu corpo. O olhar de Irene ficou gelado enquanto ela olhava para a criatura. Uma nova forma de vida. Interessante. Você pode realmente falar. Enquanto isso, os 2 pesquisadores, que haviam sido infectados, eram agora marionetes sem vida. Seus olhos estavam vazios. Sua pele era de um cinza mortal enquanto avançavam em direção a Irene. Irene sacudiu habilmente seus fios de seda, saltando no ar para se esquivar do ataque do monstro. Pairando no ar, ela murmurou para si mesma: lidar com criaturas parasitas é um incômodo. Não posso simplesmente bater nelas diretamente e, sem cristais mágicos, minhas habilidades são quase inúteis. E examinando a sala, seus olhos pousaram na mesa de cirurgia no canto, onde vários bisturis e fórceps reluzentes estavam ordenadamente dispostos. Naquele instante, um plano ousado se formou em sua mente, com um movimento rápido. Irene sacudiu o pulso e fios de seda afiados como lâminas dispararam para frente, arremessando 4 bisturis na direção do monstro com cabeça de cogumelo. Percebendo o perigo iminente, a criatura instintivamente agarrou 2 dos pesquisadores revestidos de laboratório, usando-os como escudos humanos. Irene zombou, com um sorriso nos lábios. Nada mal. Você é mais esperto do que parece. Bisturi cortou o ar, a poucos centímetros de perfurar os reféns. Então, em um instante, Irene deu um puxão forte e os fios de seda se apertaram, congelando as lâminas no ar. Os olhos vermelhos brilhantes do monstro cintilaram com uma diversão sinistra enquanto ele soltava uma risada profunda e gutural. Os humanos são fracos. Zoe estava à beira de um colapso. Ele estava preso, coberto por crescimentos parasitários que se espalhavam rapidamente, e a batalha lá fora também não estava parecendo boa. Mas agora não era hora de reclamar. Ele cerrou os dentes e começou a rasgar os sacos de fungos com os dentes, roendo desesperadamente para removê-los. No entanto, os parasitas eram gerados em um ritmo alarmante. Ele mal arrancou um pedaço antes que outra camada crescesse. Cale-se e engula. O Deus Barata latiu impaciente em sua mente, com uma respiração profunda e uma careta de nojo. Zoe se preparou. Que se dane. Ele parou de hesitar e devorou os fungos parasitas que se contorciam em goles grandes e desesperados. Jim, você devorou os esporos parasitas, adquirindo uma nova característica, a resistência parasita. A resistência parasitária está aumentando, atingindo agora imunidade total. Resistência parasitária, 10%, 35%, 46%. A resistência continuou a aumentar de forma constante. Enquanto isso, Irene empunhava facas cirúrgicas. Seus olhos estavam gelados quando ela calmamente comentou: quem você está chamando de covarde? Aquele que está se escondendo atrás de escudos humanos. O olhar do monstro escureceu instantaneamente e, sem hesitar, ele agarrou os 2 pesquisadores novamente, usando-os como escudos. Ela parecia confiante de que essa estratégia funcionaria, até que as facas que estavam a poucos centímetros de atingir os reféns se desviaram repentinamente do curso. As lâminas se curvaram de forma não natural no ar, contornando completamente os reféns e mergulhando diretamente na carne do monstro. Um grito agudo e penetrante ecoou pela sala enquanto o sangue carmesim jorrava do ferimento e se espalhava pelo chão. Irene sacudiu os fios de seda na ponta dos dedos, sorrindo levemente. Como eu pensava, ele não é forte o suficiente para lutar sozinho. É por isso que ele precisa de seus hospedeiros parasitas. Mas, no segundo seguinte, ocorreu uma mudança horrível. Os 2 pesquisadores infectados soltaram exatamente o mesmo grito de agonia e feridas idênticas apareceram em seus corpos. As pupilas de Irene se contraíram bruscamente. Ela teve uma sensação de afundamento. Ela acabará de descobrir uma verdade crucial. Essa criatura não apenas parasitava seus hospedeiros, mas também podia transferir qualquer dano que recebesse para eles. Ainda mais assustador, quando os hospedeiros suportavam a dor, o monstro com cabeça de cogumelo se recuperava instantaneamente como se nunca tivesse sido ferido. Era como uma forma de vida distorcida que
treinava seus hospedeiros para sustentar sua própria imortalidade, uma habilidade problemática. O olhar de Irene escureceu. Sua mente se debruçou sobre possíveis contramedidas. Se eu atacar o parasita, o hospedeiro sofrerá, mas se eu não o fizer, ele continuará se regenerando. A única solução é encontrar seu verdadeiro corpo. Nesse momento, a boca grotesca da criatura com cabeça de cogumelo se curvou lentamente em um sorriso perturbador. Sua gavinha coberta de fungos se ergueu apontando diretamente para Irene. Em um sussurro distorcido e fragmentado, ela murmurou: "Você também está infectada." Sua voz era como um encantamento amaldiçoado, baixa e distorcida, carregando uma sensação sinistra de inevitabilidade. Coração de Irene afundou. Ela abaixou o olhar e, no segundo seguinte, suas pupilas se contraíram. Seu braço esquerdo já estava coberto de crescimento parasitário. Sob sua pele, gavinhas de fungos se contorciam e se espalhavam como uma maldição viva, rastejando avidamente sobre sua carne. Pior ainda, sua mão esquerda já havia perdido o controle. Ela se levantou violentamente, prendendo-se em sua própria garganta. Os esporos parasitas estavam devorando a carne de Irene como um enxame de bocas vorazes, arrancando com fome sua força vital. A uma curta distância, a criatura com cabeça de cogumelo abriu sua boca grotesca, com uma voz rouca e mecânica. "Você não terá chance de remover os esporos." Mas antes que ele pudesse terminar de falar, o corpo de Irene tremeu. Apesar do controle dos parasitas, sua mão, que deveria estar estrangulando-a, estava lentamente se afastando de sua própria garganta. Pela primeira vez, um lampejo de surpresa passou pelos olhos vagos e sinistros do monstro. Essa mulher estava resistindo ao seu controle, mas Irene apenas sorriu. Sua voz era calma e inabalável. "Que pena, esse truque pode funcionar em outros, mas não em mim." Ela levantou levemente a mão, com as pontas dos dedos se contorcendo levemente enquanto fios finos como seda tremeluziam no ar. "Meus fios não controlam apenas meus inimigos, eles também me controlam." Assim que ela terminou de falar, os fios se apertaram abruptamente. Sem hesitar, ela os manipulou para pegar uma faca cirúrgica da mesa próxima. Um lampejo de prata, um brilho agudo e, em um movimento rápido, a lâmina cortou sua própria pele, eliminando o crescimento parasitário em um jato de carmesim. Sangue escorria pela mão de Irene, manchando suas luvas de um carmesim profundo, mas ela não deu importância. Seus lábios se curvaram em um sorriso zombeteiro. Manipulado. A criatura com cabeça de cogumelo inclinou ligeiramente a cabeça, aparentemente imperturbável. Em sua voz lenta e mecânica, ela falou: "Corrija, mas se isso acontecer mais algumas vezes, você sangrará demais e perderá a capacidade de lutar." Ele levantou lentamente a mão mais uma vez, colocando as duas mulheres revestidas de laboratório à sua frente como escudos humanos. Seu sorriso sinistro e malicioso deixou suas intenções bem claras. Ele queria arrastar essa luta. Irene soltou uma risada fria. Seu sorriso se aprofundou. "Relaxe. Até que eu o mate, mesmo que você me implore de joelhos, eu não o deixarei." Enquanto isso, pendurado no ar por fios de seda, Zoe estava trabalhando discretamente em suas amarras, usando as unhas para forçar o mecanismo de travamento das algemas. Ele prendeu a respiração, fazendo os menores movimentos possíveis para evitar chamar a atenção, mas seus esforços foram inúteis. Os olhos sem vida do monstro com cabeça de cogumelo se voltaram lentamente para ele. Sua voz é marcada por uma curiosidade sinistra. "Se não puder ser controlado, então você deve morrer." Em um instante, a criatura lançou seus tentáculos, apêndices escuros parecidos com chicotes, disparados com uma velocidade aterrorizante e afiados diretamente para o coração de Zou como serpentes venenosas. O corpo de Zou se retesou quando ele se deu conta de que não havia como se esquivar. Suas pupilas se encolheram quando o toque iminente da morte tomou conta de seus sentidos. Mas justamente quando os tentáculos letais estavam prestes a atravessá-lo, uma luz prateada irrompeu. Inúmeros fios de seda dispararam pelo ar como uma tempestade furiosa que se enroscou na cintura de Zou. Em um piscar de olhos, ele foi puxado para trás, escapando por pouco da morte instantânea. No entanto, ocorreu um contratempo inesperado. Devido ao impulso excessivo, o corpo de Zou deslizou de forma incontrolável, mergulhando diretamente sob a saia de Irene. Ar ficou mortalmente imóvel. Por 2 segundos, fez-se silêncio. Então o rosto de Irene escureceu. Seu olhar era frio e aterrorizante. Sem hesitar, ela agarrou Zou pelo colarinho e o levantou. Seus olhos ardiam de fúria. "Você não está trabalhando com o cabeça de cogumelo? Acho que você é apenas um pervertido imundo." Zou acenou freneticamente com as mãos em protesto. Sua expressão era de puro pânico. "Irmã mais velha, eu juro que sou inocente. Tenho tentado explicar esse tempo todo, mas vocês não acreditaram em mim." Irene respirou fundo, reprimindo à força sua raiva. Ela não tinha tempo a perder com assuntos triviais. Em vez disso, ela mudou de marcha. Sua expressão se tornou séria. "Esqueça isso. Como essa criatura não pode infectá-lo, temos 2 opções." Levantando 2 dedos, ela continuou. Sua voz estava assustadoramente calma. "Primeiro, morreremos juntos aqui.
Segundo, eu seguro o monstro enquanto você foge para avisar os outros. Lembre-se apenas de dançar em meu túmulo depois. Zou parou diante das palavras dela, momentaneamente atordoado. Ele olhou para o braço, agora coberto de crescimentos fúngicos rastejantes, e depois para Irene, com sua postura firme como aço. Resolutamente, ele deu um passo à frente, colocando-se na frente dela. Sua voz era firme. Não, eu escolho uma terceira opção. Irene franziu ligeiramente a testa, com a curiosidade brilhando em seus olhos. Um sorriso no canto dos lábios de Zou. Seu tom carregava uma confiança inabalável. Simples. Vamos nos unir e mandar esse cogumelo feio para o inferno. Irene piscou de surpresa antes que uma risada divertida escapasse de seus lábios. Seu olhar cintilou com uma mistura de intriga e admiração. Se importa em me dizer por que de repente decidiu se matar? No entanto, na mente de Zou, surgiram imagens de sua vida passada, momento em que ele foi abandonado por seus companheiros de equipe, deixado para enfrentar os monstros sozinho. Ele cerrou os punhos, rangendo os dentes, e disse em voz baixa e determinada: por que eu desprezo aqueles que abandonam seus companheiros de equipe quando enfrentam monstros? Essas pessoas são piores do que monstros. Irene ficou momentaneamente atônita. Ela o encarou com uma expressão complicada, mas, em sua mente, estava pensando silenciosamente: esse cara é um idiota. Mas, na realidade, Zou já havia feito seus cálculos. O sistema havia lhe dado uma informação essencial. O corpo verdadeiro desse monstro é fraco, desde que seja imune ao parasitismo. Ele é praticamente indefeso. Sabendo disso, o entusiasmo tomou conta de seu coração. Se eu vencer essa batalha, garantirei um refúgio seguro sob a proteção do esquadrão de execução. No entanto, a criatura com cabeça de cogumelo parecia ter entendido a conversa. Ela abriu um sorriso sinistro e zombou: humanos, mesmo em batalha, vocês ainda estão tentando impressionar o sexo oposto, seres realmente inferiores. Com isso, ele balançou repentinamente as duas mãos, com inúmeros tentáculos semelhantes a cobras disparando com precisão mortal. Suas pontas afiadas brilhavam friamente, prontas para despedaçá-los. A batalha estava prestes a começar. Ao ver o ataque, Zou não perdeu tempo e gritou: você não é capaz de controlar os corpos? Apresse-se e me controle na batalha. Sou imune a parasitas, mas não sei como lutar. Os olhos de Irene piscaram por um momento antes de seus dedos se moverem ligeiramente. Em um instante, sua seda de aranha envolveu os membros e a cabeça de Zou, prendendo o corpo dele sob seu controle preciso. Só para você saber, não me responsabilizo se você se machucar. Sua voz era calma, mas suas mãos se moviam com precisão mortal. Zou permaneceu em silêncio, deixando Irene assumir o controle total de suas ações. Ele havia apostado tudo nessa luta. Sob o controle de Irene, o corpo de Zou se moveu em um ângulo quase impossível, como um fantasma, passando pelos tentáculos da cobra e abrindo caminho com força. Enquanto isso, a criatura com cabeça de cogumelo sorriu e, de repente, empurrou os dois reféns parasitados para a frente, usando-os como escudos vivos entre ela e Zou. Você mal consegue se esquivar de meus tentáculos. Como planeja romper meus fantoches de combate? Ele provocou, como se o jogo já tivesse sido vencido. No entanto, Irene apenas soltou uma risada fria. Seus dedos se moviam levemente. O corpo de Zou saltou instantaneamente no ar, voando como um falcão perfeitamente controlado, passando sem esforço por cima da cabeça do primeiro refém. Ao aterrissar, ele se agachou abruptamente, passando por baixo das pernas do segundo refém na velocidade da luz, movendo-se com a mesma fluidez de uma cobra, atravessando obstáculos. Toda a sequência fluiu sem problemas, sem a menor pausa, deixando até o próprio Zou atônito. Ele era realmente capaz de tal movimento? As pupilas da criatura com cabeça de cogumelo se encolheram quando ela percebeu que aquela mulher o estava controlando. Irene sorriu de forma provocante. Oh, você tem um pouco de inteligência. Afinal, é uma pena que seja tarde demais. Antes mesmo de suas palavras desaparecerem, Zou já havia aparecido bem na frente do monstro. Seu punho rasgava o ar como uma bola de canhão, lançando um soco devastador. No entanto, no momento final, os inúmeros tentáculos das criaturas com cabeça de cogumelo se entrelaçaram, formando uma parede espessa e carnuda, empilhado como uma fortaleza impenetrável, bloqueando completamente o ataque. Ele soltou uma risada zombeteira. Sua voz profunda estava cheia de desprezo. Você é muito fraco. Não consegue nem mesmo romper minhas defesas. Antes que a criatura pudesse terminar de falar, Zou ativou repentinamente duas habilidades: músculos elásticos e muco corrosivo. Seus músculos incharam violentamente e seu punho se estendeu para frente como uma bala de canhão, atravessando diretamente a densa parede de tentáculos entrelaçados. A pressão do vento de seu soco, misturada com muco corrosivo, atingiu diretamente o peito da criatura com cabeça de cogumelo. O monstro expeliu um líquido espesso e verde. Seu corpo tremia violentamente enquanto a ferida em seu peito começava a apodrecer sob a corrosão implacável. Irene, observando de lado, não conseguiu esconder sua surpresa.
Ele estava escondendo esse tipo de poder o tempo todo? Que tipo de pessoa ele é? Mas o verdadeiro terror não estava na reação de Irene, mas no que a criatura com cabeça de cogumelo viu em si mesma. Ela olhou para baixo apenas para descobrir que a área atingida pelo soco estava sendo consumida pelo muco corrosivo. A carne estava derretendo sem nenhum sinal de cura. Sua expressão escureceu e sua voz ficou sinistra e fria. Você não pode me matar, ainda posso transferir o dano. No entanto, no momento em que ativou sua habilidade, sua presunção se transformou em horror, porque a ferida ainda estava lá. Impossível? A criatura dirigiu seu olhar para os dois reféns atrás dela, mas, para seu choque, o fungo parasita havia desaparecido completamente de seus corpos. Ela congelou em descrença. Irene deu um passo à frente, segurando casualmente um esporo parasita esmagado em sua mão. Desculpe, mas eu já extraí seus pequenos parasitas. Com um aperto suave, o esporo em sua mão se rompeu com um ruído repugnante, dissolvendo-se em uma poça de muco nojento e apodrecido que pingou no chão. Irene deu uma risadinha, com a voz carregada de zombaria. Estou realmente ansiosa para dissecá-lo. Gostaria de saber como são suas entranhas. A criatura com cabeça de cogumelo não respondeu. Simplesmente a encarou sem expressão, como se estivesse perdida em pensamentos. No segundo seguinte, bang, 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 bang. As cabeças dos balões flutuantes no ar de repente tremeram violentamente. Depois, uma a uma, elas começaram a explodir. Bum! Pedaços de carne e tecido despedaçado se romperam, transformando-se em uma névoa carmesim, enquanto o sangue espesso jorrava loucamente no corpo da criatura com cabeça de cogumelo. Toda a prisão foi instantaneamente engolfada pela névoa sangrenta. O fedor de ferro e podridão saturou o ar, tornando a respiração quase insuportável. Zoe e Irene instintivamente olharam para cima, apenas para testemunhar o corpo do monstro com cabeça de cogumelo passando por uma transformação grotesca. Sua pele se abriu. Pedaços de carne se contorceram e seus ossos estalaram com um som repugnante enquanto ele se transformava grotescamente em algo ainda mais horrível. Droga! E está evoluindo. A expressão de Irene ficou tensa enquanto seus dedos se enroscavam instintivamente em suas armas. A carne da criatura inchou de forma incontrolável. Seus tentáculos contorcidos se multiplicavam em um ritmo alarmante. Uma sensação avassaladora de opressão encheu a câmara, como se o próprio ar tivesse sido engolido por sua presença aterrorizante. À medida que a névoa sangrenta se dispersava gradualmente, o que surgiu diante deles não era mais apenas um parasita. Era um monstruoso e apodrecido colosso. Toda a sua forma exalava um fedor fétido e pútrido. Seu tamanho quase triplicou, e suas incontáveis gavinhas contorcidas pareciam as garras de um pesadelo. Olhos escarlates ensanguentados cobriam seu corpo grotesco, cada orbe sem piscar fixada somente neles. A verdadeira batalha estava apenas começando. Observando suas expressões tensas, a criatura mutante soltou uma risada gutural e sinistra. Ha ha ha! Esta é a primeira vez que os humanos me veem assim. Espero que não me decepcionem. Antes mesmo que as palavras saíssem completamente de sua boca, um enorme punho ensanguentado disparou em direção a Irene com uma força explosiva. O impacto rasgou o ar, rachando o chão sob eles. Irene nem teve tempo de reagir antes que a criatura com cabeça de cogumelo balançasse casualmente o punho, fazendo-a voar mais de 10 metros. Ela se chocou violentamente contra a parede, seu corpo se enterrando profundamente na estrutura sólida. As rachaduras se espalharam e os detritos caíram, enchendo o ar com um cheiro espesso e metálico de sangue. Tossindo, seu peito pesou violentamente, um gosto doce e doentio subindo em sua garganta. Ela cerrou os dentes, engolindo-o com força. Sua mente ficou em estado de choque. É essa a coisa. Sua força ultrapassou completamente seu estado anterior. Não se trata apenas de uma evolução. Está em um nível totalmente diferente. Antes mesmo que ela pudesse formular um plano, uma garra carmesim cortou o ar em uma velocidade assustadora, mirando diretamente em sua cabeça. Bang! A criatura com cabeça de cogumelo agarrou o crânio de Irene, arrastando seu rosto pela parede com uma força brutal. Um rastro profundo e sangrento de 5 a 6 metros de comprimento foi esculpido na superfície sólida, deixando rastros de carmesim em seu rastro. E então, sem hesitar, ergueu o punho bem alto e o esmagou, enterrando Irene no chão. O impacto foi tão grande que o piso se estilhaçou, formando uma cratera de meio metro de profundidade. Ha! O corpo de Irene tremeu violentamente. Sua visão estava nadando em vermelho. Sua consciência vacilava e até mesmo levantar um dedo parecia impossível. Naquele momento, a besta com cabeça de cogumelo virou lentamente sua cabeça grotesca. Seu sorriso torto e sedento de sangue se esticou de forma não natural enquanto seus olhos ensanguentados se fixavam em Zoe. Ele lambeu os lábios rachados, com uma voz rouca e gutural. Foi você, não foi? Quem me bateu? Zoe sentiu um frio glacial percorrer sua espinha, congelando-o até o âmago. Seus instintos gritavam para que ele corresse, mas seu corpo se recusava a se mover, forçando-se a manter a calma.
Sua mente corria freneticamente, procurando desesperadamente uma maneira de sobreviver. No entanto, antes que Zou pudesse pensar em uma contramedida, o monstro com cabeça de cogumelo já havia aparecido bem na frente dele. Bang! A criatura levantou violentamente sua perna grossa e musculosa e deu um brutal chute circular. Corpo de Zou voou como uma pipa com uma corda arrebentada, girando incontrolavelmente no ar. Suas pupilas se dilataram, sua visão ficou embaçada e, por um breve momento, todos os processos de pensamento pararam completamente. Um baque. Seu corpo se chocou pesadamente contra o chão. O impacto enviou ondas de choque através da terra, um spray carmesim de sangue espalhado em todas as direções. Seus membros estavam torcidos em ângulos não naturais. Seu corpo se contorcia em agonia. Sua respiração ficou superficial. Ele estava à beira da morte. A uma única respiração de sua vida se esvair. Aviso: fraturas esqueléticas de corpo inteiro detectadas. Danos graves aos órgãos internos. Funções vitais críticas. Detecção de ferimentos fatais. Característica imortal ativada. Iniciando uma rápida regeneração. Em poucos segundos, as células de Zou aceleraram seu processo de reparo. Os ossos quebrados se uniram novamente. Os órgãos dilacerados se regeneraram. Sua respiração irregular ficou mais forte e, então, seus olhos se abriram. A voz do Deus Barata ecoou friamente em sua mente. Não se mexa. Não posso garantir que conseguirei trazê-lo de volta se você levar outro golpe. Zou compreendeu instantaneamente a situação. Sem hesitar, ele se forçou a ficar mole, prendeu a respiração e continuou se fingindo de morto. Deitado imóvel no chão, Zou sorriu levemente e murmurou para si mesmo: vamos lá, linda. Você precisa vencer essa luta. Monstro com cabeça de cogumelo zombou do corpo mole de Zou, completamente desprovido de movimento, nem mesmo a menor contração. Muito fraco. Muito fraco. Ele perdeu o interesse no chamado cadáver e estava prestes a lidar com Irene, quando, de repente, uma forte sensação de perigo surgiu em sua mente. Ele virou a cabeça para trás, apenas para ver Irene, que de alguma forma já havia se movido atrás dele, lançando um ataque surpresa. Mas o monstro apenas zombou, como se tivesse previsto esse movimento o tempo todo. Em um piscar de olhos, ele se lançou com uma gavinha e, sem esforço, pegou Irene pela perna fina. Bang! No instante seguinte, ele a jogou no chão com uma força brutal, e depois novamente. Bang, 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 bang. Repetidamente, como uma boneca de pano, ela foi golpeada contra o piso de concreto, deixando para trás crateras profundas a cada impacto. Quando o último golpe devastador foi desferido, Irene ficou imóvel, com sangue escorrendo dos lábios e a respiração fraca e irregular. No entanto, o monstro com cabeça de cogumelo ainda não parecia satisfeito. Ele sorriu cruelmente. Isso é tudo o que você tem? Então, com outro golpe poderoso, ele arremessou Irene em direção ao teto, antes mesmo que ela pudesse reagir. Bang! Uma enorme gavinha disparou, atingindo-a no ar como um taco de beisebol, fazendo um home run. Seu corpo disparou pelo ar e se chocou contra a cadeira que antes aprisionava o monstro. Um forte impacto de esmagamento de ossos ecoou por toda a prisão, seguido pelo som repugnante de seu corpo batendo no chão. Suas longas pernas estavam agora completamente despedaçadas, torcidas em ângulos não naturais, com sangue acumulado embaixo dela, enquanto ela permanecia imóvel, completamente incapacitada. Nesse momento, o corpo de Irene estava quase completamente destruído. Apenas seus dois braços ainda podiam se mover, embora mal. Sua consciência oscilava com o sangue carmesim escorrendo do canto dos lábios, acumulando-se no chão em uma mancha escura e ameaçadora. Zou olhou para a cena diante de si, com um desespero de arrepiar os ossos entrando em seu coração. Nem mesmo o vice-capitão dos caçadores pode derrotar essa coisa. Quem mais poderia nos salvar agora? Nesse momento, uma voz fraca rompeu o silêncio. Ei! Zou virou a cabeça e viu uma mulher de jaleco branco lutando para estender a mão trêmula. Seus dedos mal conseguiam segurá-la. Lentamente, sua palma se abriu, revelando uma pedra preciosa vermelho sangue que emitia um brilho fraco e misterioso. Sua voz era tão fraca, era quase inaudível. Dê isso à vice-capitã Irene. Deixe-a liberar seu poder. No entanto, ao olhar para a monstruosa e evoluída besta marinha de sangue à sua frente, Zou sentiu-se afundar em um desespero total. Como vou levar essa pedra para ela? Naquele momento, a voz do Deus Barata ressoou em sua mente, sempre calma e desapegada. Se você utilizar totalmente a habilidade de expansão muscular e avançar, poderá encontrar uma brecha nos ataques dela. De acordo com meus cálculos, sua maior taxa de sucesso possível é de 10%. Zou ficou instantaneamente furioso. 10%? E isso é basicamente suicídio. 10% de chance de sobrevivência ou 100% de chance de morte. Escolha uma. O Deus Barata respondeu categoricamente, completamente desprovido de emoção. Zoe ficou em silêncio.
Ele sabia que não tinha outra escolha. No final, ele cerrou os dentes e ativou a característica de expansão muscular sem hesitar. Os músculos de suas pernas incharam instantaneamente, impulsionando-o para a frente com força explosiva. Ele atirou como uma flecha em seu alvo, Irene. Ao mesmo tempo, o monstro com cabeça de cogumelo percebeu o movimento atrás dele. Suas pupilas carmesim se contraíram bruscamente e seu corpo maciço se voltou lentamente para Zou, com um sorriso sedento de sangue se formando em seu rosto. A velocidade de reação do monstro é mais rápida do que o previsto. A taxa de sucesso caiu para 5%. A voz distante do Deus Barata ecoou na mente de Zou, cerrando os dentes. Zou ignorou todo o resto. Ele não tinha tempo para pensar. Ele se esforçou ao máximo, lançando-se em uma corrida a toda velocidade antes de saltar em direção a Irene. A taxa de sucesso agora é de 1% e o Deus da Barata anunciou novamente. A Irene estava bem ali, só um pouco mais. Mas, de repente, uma garra monstruosa disparou como uma montanha descendo do céu, pegando a perna de Zou com uma garra de ferro. Que droga! O coração de Zou afundou, quando foi violentamente puxado para baixo por uma força avassaladora. A voz do Deus Barata permaneceu fria e mecânica. A taxa de sucesso caiu para 0%. Bang! O monstro com cabeça de cogumelo ergueu seu enorme pé, um sorriso cruel brilhando em seus olhos enquanto golpeava contra o crânio de Zou. Acabou, ele murmurou. No entanto, quando aquele pé destrutivo estava prestes a esmagá-lo, Zou de repente sorriu. Quem disse que a taxa de sucesso era 0? Sua voz era quase inaudível, mas seus olhos ardiam com uma determinação quase imprudente. Esta posição é a minha última chance. Com uma súbita explosão de força, ele arremessou um cristal mágico brilhante com toda a sua força. Balanço. O cristal cortou o ar como um meteoro voando direto para Irene. Ao mesmo tempo, o pé maciço do monstro com cabeça de cogumelo caiu. Bum! O chão se despedaçou instantaneamente, lançando poeira e detritos em todas as direções, enquanto o impacto sacudia toda a prisão como um terremoto. Morto ainda, o monstro exalou, olhando para baixo com fria indiferença. No entanto, o que ele havia pisado não era carne e osso, mas uma teia grossa e pegajosa. Seda de aranha? Aquela mulher. As pupilas do monstro se encolheram quando ele se deu conta de que estava se sentindo arrepiado. Um som estranho e distorcido ecoou quando Irene se levantou lentamente. Embora suas pernas estivessem quebradas, elas estavam firmemente amarradas nas articulações pela seda de aranha, sustentando seu corpo com força e restaurando sua mobilidade. Você estava disposto a arriscar sua vida apenas para me entregar o cristal mágico. Irene pegou o cristal e os cantos de seus lábios se curvaram em um sorriso arrepiante. Estou muito, muito emocionada. Antes mesmo de suas palavras desaparecerem, ela balançou a mão de repente, soltando inúmeros fios de seda de aranha, muito mais resistentes do que antes, prendendo instantaneamente o corpo inteiro do cogumelo. Ao cair, os braços de Irene se retesaram e ela puxou a seda com força para trás. Bum! Cabeças de cogumelo. O corpo maciço perdeu o equilíbrio instantaneamente, caindo no chão com um impacto estrondoso, sacudindo a terra sob eles. Ela não deu a ele nenhuma chance de se recuperar. Uma lâmina de aranha carmesim se formou em seu braço direito, afiada como uma foice, cortando o ar enquanto ela balançava ferozmente em direção à cabeça do cogumelo. Mas Irene congelou a lâmina da aranha e não conseguiu cortar a pele da criatura. O quê? Seus olhos se arregalaram em choque. A cabeça de cogumelo a encarou com frieza, com um sorriso zombeteiro nos lábios enquanto zombava. Um humano que exerce nosso poder ainda é muito fraco. De repente, a cabeça de cogumelo estendeu suas garras, agarrando a lâmina de sangue premiada de Irene e quebrando-a com um estalo agudo. Que? Irene olhou chocada para sua arma quebrada, mas não teve tempo de reagir. No momento seguinte, a cabeça de cogumelo agarrou seu pescoço com uma mão, levantando-a no ar enquanto seu corpo se debatia impotente. Sua outra garra lentamente se transformou em uma lança afiada vermelho-sangue, que perfurou violentamente o corpo de Irene. Ao testemunhar essa cena, Zou caiu de joelhos, com um profundo desespero a envolvendo, pois acreditava que tudo estava perdido. No entanto, no momento em que a cabeça de cogumelo estava prestes a acabar com Irene, Voxos! Uma figura imponente atravessou o campo de batalha como um raio, arrancando Irene das mãos da cabeça do cogumelo e cortando seus braços em um único golpe. Zou olhou para o lado em choque, só para ver o homem parado em silêncio, segurando Irene em seus braços sem dizer uma palavra. Ao mesmo tempo, os reforços do esquadrão de extermínio finalmente chegaram. 10º Esquadrão, Capitão Halley. 2º Esquadrão, Capitão Ferro e Comandante Supremo Corey viriam. A atmosfera no campo de batalha mudou sutilmente em um instante. Halley correu imediatamente para os membros da equipe caídos, avaliando rapidamente os ferimentos. Ao ver o estado de Irene e dos outros pesquisadores, sua expressão escureceu. Órgãos internos, ossos, músculos, todos quebrados de forma irreconhecível. Preciso iniciar o tratamento imediatamente. Sem hesitar, ela retirou um cristal mágico verde, preparando-se para ativar sua habilidade de cura. Naquele momento, o faraó, o capitão do 2º Esquadrão, que estava na frente, falou calmamente.
Não se preocupe, nenhum monstro jamais romperá minha defesa e fará mal a você, Comandante Supremo. Corey Virion estalou os dedos, um sorriso nos lábios. Acho que vou me divertir um pouco com esse monstro. É muito raro encontrar um que possa realmente falar. Irene abriu os olhos fracamente. Sua voz tremia enquanto ela se esforçava para avisá-lo. Comandante, esse monstro é diferente. Por favor, tenha cuidado. Varion olhou para trás, dando um sinal de positivo com um sorriso despreocupado. Relaxe, relaxe. Eu também sou muito especial. Sua atitude indiferente finalmente levou Haley ao limite. Ela lhes lançou um olhar frio. Sua voz estava carregada de irritação. Vocês dois podem calar a boca? Preciso de silêncio para curá-los. Sem dizer mais nada, ela ativou o poder da magia verde. A energia cristalina percorreu seu corpo e, em um instante, flores verdes vibrantes floresceram no centro do campo de batalha, envolvendo gentilmente os pesquisadores feridos. Vendo isso, o faraó gentilmente colocou Irene nas flores curativas, permitindo que a energia quente restauradora penetrasse em seu corpo e curasse suas feridas. No entanto, Irene não foi a única a ser curada. Zou também estava. Essa sensação era a primeira vez que Zou estava deitado dentro das flores curativas. A energia suave fluiu em seu corpo como um banho quente de primavera, tão relaxante que ele se sentiu adormecer, mas quando ele estava prestes a se render totalmente ao sono, o deus das baratas de repente injetou nele uma dose de adrenalina. Uma dor aguda e abrasadora o atravessou, fazendo-o acordar em um instante. Seu corpo inteiro se eriçou em choque. Haley franziu ligeiramente a testa, olhando para Zou. O que está acontecendo? Esse tratamento não deveria doer. No entanto, o deus das baratas não demonstrou remorso. Em vez disso, ele disse: Garoto, você tem muita sorte. Abra seus olhos e testemunhe o auge do poder nesta era. Enquanto isso, o comandante supremo Virion avançava em direção à criatura com cabeça de cogumelo. Seu olhar era calmo e indiferente, como se a fera sedenta de sangue diante dele não passasse de um incômodo insignificante. Já que você entende a fala humana, que tal conversarmos um pouco? Ele disse casualmente. Seu tom era descontraído, com um toque de diversão. No entanto, a criatura com cabeça de cogumelo recusou, sem hesitar. Sua voz era de arrepiar. Não conversamos com alimentos. Nesse momento, algo estranho aconteceu com a parede próxima. O grupo instintivamente se virou, mas viu sangue carmesim escorrendo das rachaduras. No início, eram apenas algumas gotas, mas logo o sangue começou a fluir, espalhando-se rapidamente pela superfície. Em pouco tempo, o sangue que fluía se torceu e se solidificou, tomando forma e, um a um, surgiram monstros grotescos. Suas formas eram assustadoramente semelhantes a cabeças de cogumelo. Devorei cada um de meus parentes aprisionados. A criatura com cabeça de cogumelo abriu lentamente os braços, como se estivesse dando as boas-vindas a alguma força iminente. Sua voz, profunda e fanática. E todos vocês morrerão aqui. Bum! Antes mesmo que as palavras se acomodassem, os monstros recém-nascidos soltaram gritos agudos e atacaram o grupo. Uma batalha encharcada de sangue estava prestes a começar. Monstro de esporos liberou seu poder freneticamente, gerando uma enorme horda de demônios do sangue que avançou como uma onda gigantesca, correndo em direção aos dois capitães, que estavam cuidando dos feridos. Naquele momento, Zou se escondeu em um cacho de flores. Seu rosto se encheu de choque ao ver a cena diante dele. Acima, abaixo e ao seu redor, os monstros se aglomeravam como um abismo sem fim, devorando tudo em seu caminho. No entanto, diante desse exército esmagador, o capitão do 2º Esquadrão Filo não se intimidou. Ele simplesmente levantou o braço direito e o balançou para baixo com força. Bum! Uma terrível rajada de vento irrompeu como uma lâmina invisível que varreu o campo de batalha em um instante. Os demônios do sangue que atacavam foram despedaçados, reduzidos a nada além de poeira. Mesmo depois de aniquilar os monstros, o vendaval não se dissipou. Em vez disso, ele espiralou em torno do campo de batalha, formando uma barreira de vento impenetrável. Qualquer monstro que tocasse a barreira era instantaneamente liquefeito em sangue, apagado antes mesmo de poder soltar um grito. Filo olhou para o campo de batalha, com um leve sorriso nos lábios. Em seguida, voltou-se para o capitão Haley, do 10º Esquadrão, e comentou, com frieza: Eu posso segurar os monstros, mas o fedor de sangue, vocês terão que lidar com ele. Haley ergueu levemente uma sobrancelha, um lampejo de desdém cruzando seu rosto enquanto zombava. Vou deixar passar, seu fraco. Escondido nas sombras, Zou observou o desenrolar de toda a cena, com o coração batendo forte de incredulidade. Então esse é o poder de um capitão? Isso é absolutamente aterrorizante. No entanto, a batalha estava longe. Do outro lado, o monstro de esporos, presumindo que seu exército monstruoso havia conseguido deter os dois capitães, começou a absorver freneticamente o sangue ao redor, buscando mais evolução. Seu corpo inchou grotescamente, com os músculos se contorcendo como lava derretida, torcendo-se e expandindo-se. De repente, sua testa se abriu e duas cabeças grotescas e rosnadas surgiram.
Ao mesmo tempo, seus 2 braços sofreram mutação, transformando-se em 4 membros enormes. Toda a sua forma se expandiu mais uma vez, transformando-se em um verdadeiro monstro de pesadelo. Os olhos de Zou se arregalaram em pura incredulidade. Ele ofegou, com a voz trêmula. O quê? Ele tem uma terceira transformação que é apenas uma trapaça. No entanto, em contraste, o grande capitão Virion permaneceu totalmente imperturbável. Na verdade, ele até parecia um pouco invejoso. Ele suspirou dramaticamente, com um sorriso nos lábios. Cara, eu tenho inveja de vocês, só de pensar em ficar maior e bom. Vocês crescem. Em seguida, seus olhos brilharam e ele acrescentou com astúcia. Mas para mim, preciso de um bom aquecimento primeiro. Suas palavras provocaram um arrepio na multidão. Ele também podia se transformar. No entanto, o monstro de esporos estava alheio à grande diferença entre seus níveis de poder. Em vez disso, ele soltou um rugido ensurdecedor, balançando os 4 braços maciços e lançando um ataque devastador contra Varion. Bum! A força total de seu ataque estilhaçou o solo, provocando um vendaval de destruição. No momento em que os punhos monstruosos estavam prestes a aterrissar, Varion simplesmente inclinou ligeiramente o corpo, esquivando-se sem esforço do ataque. A fúria do monstro de esporos se acendeu. Com os 4 braços, ele desferiu uma enxurrada de golpes implacáveis. Uma chuva torrencial de punhos chovendo em direção a Virion. No entanto, Virion simplesmente se movia com graça e sem esforço, tecendo através dos golpes como um sussurro ao vento, completamente intocado. Maldito seja você! Pare de se esquivar como um inseto patético. O monstro de esporos rugiu em fúria absoluta. Sua voz sacudiu o campo de batalha. De repente, o monstro de esporos se lançou com inúmeros tentáculos em direção a Virion como uma tempestade, envolvendo seu corpo em um laço inquebrável. No entanto, quando o monstro achava que o tinha, acabou. O olhar de Varion se tornou gelado. Com um movimento lento e deliberado, sua mão se estendeu para trás. Então, ele sacou uma grande e maciça espada de suas costas. Sua lâmina brilhava com uma luz sinistra. No instante seguinte, a luz da espada brilhou como um meteoro descendo, cortando o ar em uma velocidade inimaginável. Uma dúzia de golpes foi desferida em um piscar de olhos. As pupilas do monstro de esporos se contraíram bruscamente, com horror transparecendo em seu rosto grotesco. Que acabou de acontecer? Em um instante, seu corpo maciço foi cortado em uma dúzia de pedaços, membros decepados e carne espalhados em todas as direções, e sangue carmesim pintou o campo de batalha. A criatura soltou um grito de pavor, mas não teve chance de resistir. Virion simplesmente ergueu a mão, apontou para a cabeça desmembrada e estalou o dedo. Bum! O corpo do monstro de esporos foi completamente aniquilado, apagado da existência, sem sequer um rastro de cinzas. No entanto, a verdadeira batalha estava apenas começando, com sua forma física destruída, seu verdadeiro núcleo. O núcleo do esporo foi finalmente exposto. Encontre você. Os olhos de Varion se aguçaram. Em um piscar de olhos, ele desapareceu, reaparecendo diante do núcleo do esporo como uma súbita rajada de vento. Sem hesitar, ele estendeu a mão e pegou o minúsculo esporo pulsante em suas mãos. Você está tentando resistir. O monstro de esporos se debateu desesperadamente, mas não tinha mais para onde correr. Com um movimento de seu pulso, Virion o jogou diretamente em um dispositivo de teto especialmente criado. Com um estalo nítido, a tampa se fechou com um clique, aprisionando completamente a criatura. A batalha havia terminado, mas o que se seguiu foi totalmente inesperado. Virion agarrou o núcleo do monstro de esporos, com os olhos brilhando de excitação infantil, levantando-o bem alto. Ele exclamou: "O primeiro monstro falante da história, capturado por mim. Tenho o direito de nomeá-lo agora?" A expressão de Halley escureceu instantaneamente e ela se irritou. "Pare de brincar. Que tal você descobrir como explicar isso ao conselho? Você acabou de explodir a nova instalação de pesquisa." Philo suspirou e acrescentou: "Chefe idiota." Enquanto isso, Zou ainda estava em estado de choque, incapaz de se livrar do impacto do que acabará de testemunhar. Então esse é o poder de um capitão? Isso está além da loucura. O deus das baratas, que estava observando de dentro de sua mente, soltou um suspiro cansado e murmurou: "Você está vendo a lacuna agora, certo? Bom, você pode desmaiar agora." Antes que Zou pudesse reagir, sua visão ficou embaçada e ele desmaiou completamente. Ele não tinha ideia de quanto tempo havia se passado antes de recuperar lentamente a consciência. A água morna envolveu seu corpo, sua mente ainda estava grogue. Uma banheira. Instintivamente, ele olhou para baixo, apenas para perceber que estava submerso em água fumegante e completamente nu. Aguarde. Que diabos está acontecendo? Enquanto sua mente se esforçava para processar a situação, ele subitamente se deu conta de outra coisa. Ele não estava sozinho no banheiro. Além da cortina semi-transparente do chuveiro, podia-se ver uma silhueta graciosa. Sua pele de porcelana era levemente visível através da névoa. A mente de Zou estava em turbulência.
Espere. O que diabos está acontecendo? Um homem e uma mulher tomando banho juntos. Ao ouvir a comoção, a mulher levantou um pouco a cortina e olhou para o lado, só para descobrir que Zou já estava acordado. Ela falou com naturalidade. Os resultados do seu teste genético ainda não saíram. Tecnicamente, você ainda deveria estar em confinamento por mais uma noite, mas com a prisão em ruínas, não tive outra escolha a não ser trazê-lo de volta para ser supervisionado. Zou ficou levemente corado e murmurou: entendo. Mas temos mesmo que ficar tão expostos e encharcados juntos? A mulher cruzou os braços, completamente imperturbável. Oh, pare de ser tímida. Só há água quente disponível a essa hora. Então, vamos tomar banho separadamente e congelar nossas bundas. Depois, como se não fosse nada, ela acrescentou: a propósito, meu nome é Irene, vice-capitã do Esquadrão de Extermínio, Unidade 1. Zou piscou os olhos e, hesitante, gaguejou. Acho que meu nome é Zou, provavelmente. Mas antes que ele pudesse processar melhor a situação, Irene entrou casualmente na banheira com ele. Seu rosto instantaneamente ficou ainda mais vermelho. Ela olhou para ele e disse, despreocupadamente: tudo bem, chega de enrolação. Vire-se e incline-se para a frente. Preciso verificar seus ferimentos. Apesar de sua enorme confusão, Zou hesitou por apenas um momento antes de seguir obedientemente as instruções dela, virando-se lentamente e descansando contra a borda da banheira. No momento seguinte, as pontas dos dedos de Irene roçaram levemente as costas de Zou. Um toque frio e delicado deslizou sobre sua pele, causando um arrepio involuntário em seu corpo. Seu rosto instantaneamente ficou vermelho. Se isso continuar assim, eu vou. No entanto, Irene parecia completamente alheia à crise interna dele. Em vez disso, ela arfou de surpresa. Uau! Sua velocidade de recuperação é insana. Seus ferimentos estão totalmente curados, sem nenhuma cicatriz. Curiosamente, ela passou os dedos sobre a pele dele mais algumas vezes, estalando a língua em sinal de diversão. Garoto, sua habilidade é muito interessante. Então, sem aviso, ela se levantou abruptamente. Antes que Zou pudesse reagir, um alerta repentino soou em sua mente. Aviso. Frequência cardíaca acelerando. BPM atual, 120. Aumento rápido de testosterona detectado. Fluxo sanguíneo se concentrando. Você gostaria de entrar no modo de reprodução? As pupilas de Zou se encolheram de horror e ele rugiu em sua mente. E não, desligue-o agora mesmo. O sistema entrou em pausa. Pouco depois, ele mal teve tempo de recuperar o fôlego antes que Irene franzisse as sobrancelhas, olhando para o próprio peito. Com um suspiro irritado, ela murmurou: aquele monstro maldito. Mesmo depois que o capitão me tratou, ele ainda deixou uma marca. Aqui, veja você mesmo. Antes que Zou pudesse protestar, ela se inclinou de repente, pressionando o ferimento perigosamente perto do rosto dele. Seu cérebro entrou em curto-circuito. Perto demais. Isso é praticamente uma inspeção cara a cara. Uma leve fragrância de sabão e água morna de banho permaneceu no ar. Zou sentiu todo o seu corpo enrijecer enquanto seu sangue subia incontrolavelmente. Seu rosto queimava como fogo. Aviso. Flutuação hormonal detectada. Modo de reprodução ativado em 3, 2, pare. No último segundo, Zou saiu da banheira como um peixe, lançando-se em direção à porta. Ele nem se preocupou em pegar uma toalha enquanto gaguejava. De repente, lembrei-me de algo urgente. Por que você terminou seu banho? Bang! A porta do banheiro se fechou atrás dele, deixando o ambiente em silêncio absoluto. Irene ficou congelada, olhando para a porta por onde Zou tinha acabado de sair. Seu rosto se encheu de confusão. De que diabos ele está fugindo? Do lado de fora do banheiro, o coração de Zou estava batendo fora do peito, segurando um pano branco sobre um certo. Com o problema de elevação, ele ofegou por ar, sua mente gritando. Mais um segundo lá dentro e eu teria morrido de vergonha. Internamente, ele xingou furiosamente o maldito sistema. O que diabos você estava tentando fazer? Nesse momento, uma notícia foi transmitida repentinamente na TV da sala de estar. Graves flutuações espaciais detectadas perto de Aishun, uma pequena zona segura para humanos, localizada a 50 km de distância em uma área não controlada pelo governo, foi atacada por criaturas desconhecidas. A expressão de Zou se enrijeceu e seu coração afundou. Esse lugar não é onde eu morava? As notícias continuaram. O ataque foi repentino. O esquadrão de extermínio respondeu imediatamente ao receber o sinal de socorro, mas nenhum sobrevivente foi encontrado na pequena zona de segurança. Zou cerrou os punhos com força, um peso sufocante pressionando seu peito. Ele respirou fundo e soltou uma risada amarga. Se eu ainda estivesse lá, acho que também estaria morto agora. A voz do âncora do noticiário trazia um aviso grave, um lembrete final para todos os cidadãos. O abismo serve como porta de entrada para outro mundo. Se você notar algum sinal incomum, informe as autoridades imediatamente. Pare de pensar demais.
O mundo não funciona com base em isso. A voz do Deus das Baratas de repente ecoou em sua mente. Em seguida, em um tom completamente diferente, ele acrescentou, alegremente, a propósito, tenho boas notícias para você, seu melhor amigo, Fatih, o cara que você esmagou. Sim, ele acabou de voltar à vida. Zoe olhou para o painel do sistema e, com certeza, a gordura havia sido oficialmente renomeada como Guarda de Ferro Imperial, Deus das Baratas, explicou preguiçosamente. De agora em diante, Fatih é imortal. Não importa quantas vezes ele morra, enquanto você, o mestre, estiver vivo, ele reaparecerá continuamente. Joey franziu ligeiramente a testa, ainda lutando para entender a ideia. Parece poderosa, mas como uma barata que renasce infinitamente serve de guarda-costas? Não o subestime. O gordo pode evoluir o Deus das Baratas. Acrescentou presunçosamente que, neste momento, ele já desbloqueou a habilidade de compartilhamento de visão. Cético Zoe casualmente tocou o botão de convocação. A figura de Fatih no painel do sistema ficou subitamente embaçada. No instante seguinte, uma sombra escura brilhou no ar, materializando-se rapidamente bem na frente de Zoe. Uma barata enorme de aparência grotesca atacou seus pés, gritando com uma voz ensurdecedora. Chefe, senti muito a sua falta. Rosto de Zoe se contraiu violentamente antes mesmo que ele pudesse responder. O gordo levantou a cabeça, examinou o rosto humano de Zoe e, em seguida, zombou com nojo, mexendo as antenas. Droga, por que você ficou tão feio? Você parece um humano nojento. Joey, tenha boas maneiras. Deus das Baratas deu uma risadinha e acrescentou, tente deixá-lo voar um pouco. Feche os olhos e você poderá ver através da visão dele. Seguindo as instruções, Zoe fechou os olhos lentamente. Em um instante, sua visão mudou. De repente, ele não era mais ele mesmo. Ele era uma barata voando pelo ar. No entanto, as coisas tomaram um rumo muito preocupante. E o gordo, sem hesitar, começou a voar direto para o banheiro. Coração de Zoe quase parou quando ele percebeu o que estava acontecendo. Ele entrou em pânico e gritou, gordo, volte para cá. Não vá para aquele lado. Mas Fatih o ignorou completamente, murmurando para si mesmo. O chefe estranho claramente quer ver, e infelizmente para ele, Irene já havia percebido a perturbação. Seu olhar se tornou frio como gelo sem dizer uma palavra. Ela levantou um dedo e, em um instante, um fio de seda de aranha disparou para a frente, prendendo-se ao pequeno intruso sorrateiro. E estalo. A seda instantaneamente envolveu o gordinho, prendendo-o em um casulo pegajoso e contorcido. Então, como SSH, com um único movimento, a seda se apertou, esmagando-o em uma polpa pegajosa. No mesmo instante, o rosto de Joey ficou pálido como um fantasma. Seu corpo tremeu violentamente antes de expelir 2,5 metros de sangue e cair inconsciente. Só então o Deus das Baratas entrou preguiçosamente na conversa. Ah, é verdade. Esqueci de mencionar que, quando você liga os sentidos com o gordo, a morte dele desencadeia uma reação em você também. Na manhã seguinte, Joey estava sentado à mesa do café da manhã, resmungando sem parar sobre a mecânica do sistema de ontem. Nesse momento, Irene se aproximou dele, jogando um relatório genético sobre a mesa. Os resultados já saíram. Tudo está normal. Agora você está livre. Joey piscou incrédulo, olhando para o documento. E espere, eu realmente ainda tenho DNA humano. Após um momento de contemplação, sua expressão se tornou firme. Ele olhou para Irene com determinação inabalável. Quero entrar para o esquadrão de extermínio. Irene levantou uma sobrancelha, ligeiramente surpresa. Seus lábios se curvaram em um sorriso conhecedor quando ela disse, o esquadrão de extermínio tem uma taxa de mortalidade bastante alta. Você sabe. Joey riu levemente. Você acha que ser uma pessoa comum tem uma taxa de mortalidade menor? Ele fez uma pausa por um momento antes de continuar com um olhar firme. Eu também sou um desperto e já lutei ao seu lado. Meu histórico é limpo. Então, posso participar ou não? Irene o estudou em silêncio. Então, depois de um momento, seus lábios se curvaram em um sorriso conhecedor. Esquadrão de Extermínio realiza um torneio de seleção a cada 4 anos. O próximo será em 7 dias. Você é forte, com certeza, mas este ano é o mais competitivo da história. Joey sondou, cautelosamente, mostrando um sorriso. Vice-capitão. Irene, vamos, me ajude. Você não é o tipo de pessoa que ignora uma dívida de vida e finge que ela nunca aconteceu. Logo no início, ele se preocupou com o fato de ter ido longe demais. Mas, em vez de ficar com raiva, Irene deu uma risadinha. Gosto dessa sua determinação sem vergonha, certo? Já que você colocou as coisas dessa forma, vou lhe dar uma oportunidade especial de treinamento. Enquanto isso, nas sombras de um beco distante, uma figura alta observava silenciosamente toda a troca. Não era outro senão Varion, o grande capitão do esquadrão de extermínio, monitorando Zoe em silêncio. Ao lado dele, um pesquisador parecia intrigado.
Capitão, por que o senhor me mandou falsificar o relatório médico de Zoe? Seu teste genético claramente detectou algo em humanos. Virion não respondeu imediatamente. Ele simplesmente inclinou a cabeça para cima, olhando para o céu em pensamentos profundos antes de murmurar: deixe-o voar um pouco mais. De pé diante do portal do abismo, o rosto de Zoe estava cheio de descrença. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Então, Irene, chamado treinamento especial, significava jogá-lo no abismo. O abismo estava repleto de monstros muito mais fortes do que qualquer coisa encontrada na superfície. Dizia-se que até mesmo um batalhão inteiro enviado para o abismo enfrentaria uma aniquilação quase certa. Esse lugar poderia realmente ser usado para subir de nível? Ao se dar conta disso, Zoe olhou por cima do ombro para seus companheiros de equipe. Sua inquietação se intensificou. A equipe em pé diante de Zoe. Ele parecia nada mais do que um grupo de 4 adolescentes. Vendo sua óbvia confusão, Irene suspirou e finalmente explicou. O abismo foi formado durante o grande cataclismo, quando insetos colossais rasgaram a terra, deixando para trás enormes abismos. Cada abismo é conectado a outro mundo com base no nível de corrupção dessa dimensão alienígena. Eles são categorizados em 6 níveis de perigo, variando da classe E à classe S. Quanto mais alto o nível de perigo, mais fortes são as criaturas em seu interior. Da mesma forma, o espaço dentro do abismo se expande de acordo. Enquanto falava, ela digitou um comando no console com uma mecânica baixa. Um portal interdimensional azul profundo se abriu lentamente, irradiando um brilho sinistro e assustador. Por esse portal, podemos entrar em um setor do abismo que já foi mapeado pelo esquadrão de extermínio. A voz de Irene ficou séria. Nossa missão é nos infiltrarmos no abismo, erradicar suas criaturas e retardar a invasão de nosso mundo. Em troca, a caça de criaturas abissais aprimorará nossas armas de cristal magia. Muito bem, o portal está pronto. Ela se voltou para um dos membros do esquadrão, acenando com a cabeça. Justin, você tem experiência prévia em combate no abismo. Você vai liderar essa missão. Ao ouvir seu nome, Justin imediatamente endireitou sua postura, como um soldado bem disciplinado, e respondeu com firmeza. Quando o portal pulsou com luz, os 5 passaram por ele, entrando oficialmente na zona abissal de classificação mais baixa, a silenciosa floresta sombria. No entanto, mesmo no abismo de classificação mais baixa, a visão diante de Zoe o deixou totalmente sem palavras. As criaturas daqui estavam além de tudo que ele já havia visto. Macacos que não só eram maiores e mais fortes do que os macacos do mundo real, como também tinham cabeças de cobras vivas saindo de suas caudas. E as aranhas. Elas eram enormes, cada uma do tamanho de um homem adulto, com seus 8 membros cobertos de espinhos raspando contra o chão com um ruído estridente e arrepiante. Até mesmo as árvores eram incrivelmente altas, pelo menos 5 vezes maiores do que as do mundo real, fazendo com que Joy se sentisse como se tivesse entrado na terra dos gigantes. Seus olhos se arregalaram enquanto ele murmurava incrédulo. Isso é realmente a Terra? Tudo o que eles fizeram foi passar por um único portão. Então, por que parecia que eles haviam entrado em um mundo totalmente diferente? Antes que Zoe pudesse processar seu choque, Justin, que estava liderando o caminho, parou de repente. Ele se virou bruscamente, olhando para Zoe antes de jogar casualmente sua pesada mochila em seus braços. Com um tom de comando, Justin ordenou. Pirralho, de agora em diante, você não poderá tocar em um único monstro. Fique na parte de trás, carregue nossa bagagem e acompanhe-nos. Segurando a sacola inesperadamente pesada, Joey franziu ligeiramente a testa, percebendo instantaneamente que Justin estava deliberadamente dificultando as coisas para ele. Havia rumores de que Justin vinha nutrindo sentimentos por Irene há algum tempo e, agora, depois de saber que Zoe passou a noite com ela, o rapaz estava obviamente irritado. Atribuir a ele o papel de um Porter glorificado provavelmente era apenas uma forma de humilhá-lo, garantindo que ele não contribuísse em nada para a missão. Justin sorriu diante do silêncio de Zoe. Sua voz estava carregada de provocação. O que há de errado? Não está satisfeito com o acordo. Entretanto, para a surpresa de todos, a reação de Zoe foi completamente inesperada. Em vez de ficar com raiva, ele deu um grande sinal de positivo e declarou alegremente. Incrível! Prometo que não tocarei em um único monstro. Serei o melhor porteiro que você já teve. Sorriso de Justin ficou congelado em seu rosto. Esse cara realmente concordou, sem mais nem menos. Para tornar tudo ainda mais bizarro, Joey não apenas concordou. Na verdade, ele parecia animado, praticamente pulando de pé, como se tivesse ganhado na loteria. A expressão de Justin escureceu imediatamente. Ele cerrou os dentes. Você tem morte cerebral ou algo assim? Mas Joey ignorou completamente as provocações de Justin e, em vez disso, voltou-se para o resto da equipe, acenando com entusiasmo. Ei, pessoal, entreguem suas malas. Eu carregarei tudo. Ele até se aproximou da única integrante feminina da equipe, Liu Yao, com um sorriso. Senhorita Liu, posso carregar sua bagagem também, se quiser. Liu Yao permaneceu fria como sempre, recusando categoricamente.
Não há necessidade. Eu mesmo cuidarei disso. Sem mais nem menos. Zoe acabou carregando 3 sacolas extras. Suas costas estavam completamente carregadas, fazendo com que ele parecesse uma unidade de armazenamento ambulante, mas Joey não sentiu que estava perdendo nada. Na verdade, ele estava gostando do lazer. Para ele, ficar fora da batalha significava ficar fora de perigo. Se ele não precisava arriscar sua vida, não havia do que reclamar. No entanto, essa crença logo foi destruída quando ele testemunhou em primeira mão como os despertos lutavam dentro do abismo. Quando a equipe se aventurou mais fundo, os lutadores começaram seu ataque com um único golpe. Uma enorme criatura semelhante a um macaco foi morta instantaneamente. Então, algo chocante aconteceu. Suas armas absorveram automaticamente algum tipo de energia do cadáver do monstro. Os olhos de Zoe se arregalaram em descrença. As armas despertadas podiam realmente absorver o poder das criaturas abissais. Assim como ganhar pontos de experiência em um jogo, cada morte tornava suas armas mais fortes. Quanto mais monstros eles matavam, mais rápido avançavam. No entanto, mesmo entre a elite mais desperta, a caça interminável de monstros era uma tarefa árdua. Uma tarefa exaustiva. Veja o Dustin, por exemplo. Depois de 1 hora de combate ininterrupto, matando mais de 300 monstros, ele finalmente subiu de nível e estava encharcado de suor. Sua resistência estava quase esgotada, mas enquanto todos os outros estavam lutando desesperadamente, Zoe estava fazendo algo totalmente diferente. Ele se sentou confortavelmente na parte de trás, montando casualmente uma fogueira, parecendo completamente satisfeito enquanto assava a carne do monstro. Zoe, a capacidade de devorar todas as coisas era muito diferente dos outros. Enquanto eles lutavam com unhas e dentes para ficarem mais fortes, ele simplesmente precisava comer. Não importa se ele mesmo matou a criatura ou se outra pessoa o fez, desde que consumisse os restos mortais, ele poderia obter suas características únicas. E assim, enquanto os outros lutavam até ficarem exaustos, Zoe já estava se entregando ao seu buffet de poder. Característica adquirida: resistência a veneno. Resistência a veneno aprimorada. Característica adquirida: a adaptação à selva. A adaptação à selva, a aprimorada, traço silencioso, afinidade com a luz solar. À medida que pedaços de carne de monstros abissais entravam na boca de Zoe, seu corpo começava a evoluir em um ritmo assustador. Sua adaptabilidade, resistência e até mesmo capacidade de sobrevivência estavam disparando. Por fim, seu estômago chegou ao limite e ele teve que parar. Totalmente satisfeito, deitado no chão, ele soltou um arroto de contentamento, com os olhos cheios de satisfação. E então, com a maior convicção, ele anunciou: já me decidi. Mesmo que eu entre para o esquadrão de extermínio, vou ficar com a equipe de logística, enquanto outros estão lá fora, arriscando suas vidas, moendo monstros. Tudo o que tenho de fazer é comer para ficar mais forte. Essa é a vida dos sonhos. Ao terminar seu discurso, ele ergueu dramaticamente seu espeto de carne grelhada no ar e gritou alegremente: viva a barata! Sua súbita declaração triunfante causou um arrepio coletivo na espinha de seus companheiros de batalha. Sem pensar, cada um deles fez uma pausa no meio do combate e virou a cabeça, olhando para o gênio da logística mais descontraído do abismo. Em silêncio, eles estavam cobertos de suor e sangue. Seus corpos doíam devido ao combate ininterrupto. Enquanto isso, esse cara estava relaxando e desfrutando de um banquete gourmet. Que diabos era esse absurdo?